A história começa numa floresta nevada. Tinha uma pessoa correndo e sangrando. Ela estava desesperada, estava muito frio. E ele se perguntou o que estava acontecendo. E ele se perguntou também por que estava correndo. Até que ele soube o motivo. E ele foi atingido na sua perna. Quando ele foi ferido, caiu na neve. E um homem se aproximou com uma espada na mão. E o cara falou que ele tá correndo assim que nem um covarde fracote. Seria mais fácil se ele só morresse de uma vez. E chamou ele de Jovem Mestre Yu Baek-jun. E o Yu se perguntou quando que tudo deu errado. Naquele momento, ele não deveria ter feito aquela aposta. Não deveria ter se tornado um personagem dentro de um jogo. No jogo, ele recebeu no seu chat uma proposta, perguntando se ele gostaria de aceitar essa aposta. Se ele ganhar a aposta, ganha um desejo. E ele se perguntou como assim? Ele vai ficar rico? Ele falou que é a primeira vez que vê uma pessoa de alto nível assim apostando. E ele falou que acabou de limpar a rota da história do Yu Baek-jun. E se perguntou para onde que todo mundo foi. E é explicado sobre o Caminho dos Heróis. Um jogo moderno conectado com outro mundo, onde monstros surgem de portais. E caçadores lutam contra eles. Esse jogo recebeu muita atenção quando lançou. Crescimento, aventura, mundo detalhado, elementos escondidos, personagens únicos. O jogo ficou incrivelmente popular mesmo sendo single player, mas a vida dele acabou logo. Com um ano de lançamento, o Caminho dos Heróis perdeu completamente a sua base de jogadores. Os 5 personagens únicos morriam muito facilmente, e sempre que você morria tinha de começar tudo de novo. Esse jogo virou praticamente um tabu, com 0,1% de taxa de completude. Essa é a média, exceto pela taxa de limpeza do primeiro personagem, o protagonista Han Chang-woo, tudo foi quase eliminado. Até mesmo o personagem Yu Baek-jun, apenas uma pessoa no mundo conseguiu passar a rota dele. E essa pessoa era o protagonista. E ele percebeu que nessa sala tinha só ele. Ele pensou se o jogo realmente fracassou desse jeito assim? Ou será que criaram um novo chat e uma nova sala sem ele? Até que uma pessoa com o nickname de Taisang Celestial entrou na sala. Na verdade, era o líder dessa sala. E ele perguntou se tinha uma pessoa ali ainda. Pensou que tinha tirado todo mundo. E ele se perguntou se o Taisang criou a sala e expulsou todo mundo. Então foi nesse momento que foi perguntado se ele queria fazer uma aposta. Se ele limpar a rota, assim como o líder da sala falou, ele ganharia um desejo. E ele se perguntou se esse tal de Taisang é um ricaço. E ele se perguntou e se falhar. Aparentemente não tinha nenhuma condição se ele falhasse. Mas ele falou que esse tal de Taisang é um pouco suspeito. E ele quase mandou a mensagem dizendo que já limpou todas as rotas, mas ele falou que se contasse isso pra ele, todo mundo não descobriria isso sobre ele? Dizem que os jogadores de alto nível chamam muita atenção, talvez para se tornarem profissionais, e ele não pode perder essa oportunidade. Mas ainda assim parecia bem suspeito. Ele falou que realmente não sabe se vai garantir um desejo pra ele, mas ele também não vai perder nada se fizer isso. E ele falou que já limpou todas as rotas várias vezes, e se perguntou qual que ele vai fazer agora. Mas então ele ficou tonto de repente, e esse tal Taisang falou pra ele que não era mais um jogo, era realidade. Então ele desmaiou em cima do seu computador, e o computador disse que foi ele que escolheu isso. Então Yu Baek-jun acordou no meio da floresta nevada. É claro, confuso, se perguntando onde é que ele estava. O Yu percebeu seu cabelo e se perguntou por que seu cabelo estava tão longo assim, até que olhando para trás, viu vários guerreiros armados. E o primeiro homem disse que o jovem mestre estava aqui, e o Yu reconheceu ele. Esse é o Shin Woo-hyun. O Yu se perguntou se isso é um sonho. Por que ele está conversando com um dos personagens do jogo? E o Shin falou que é um instrutor dele. E falou que era para eles terem um treinamento hoje. E o Yu percebeu que são as mesmas falas do jogo. E o Shin se desculpou, mas falou que o treino de hoje vai ser um pouco mais difícil do que o esperado. Isso porque o jovem mestre mais velho quer ele morto. Então, nesse momento, ele foi atingido por uma rajada de energia no seu ombro. Causou um grande rasgo, tirando muito sangue dele. E o Shin falou que não esperava isso. Ele mirou no coração do Yu, mas ele conseguiu se esquivar. O Shin falou que mesmo sendo o mais fraco da família, a família santa continua sendo a família santa. Mas o Shin falou que a desgraça da família é melhor morta. E falou que pode matá-lo aqui de forma limpa. Pode mandá-lo pro pós-vida facilmente, sem dor nenhuma. E o Yu percebeu que essa merda era real. Não é um jogo, não é um sonho, mas como? Agora que ele parou pra pensar, se ele fizer a coisa errada aqui, ele morre. Primeiro, ele vai se acalmar. Mesmo com a dor, ele sente que estava quase caindo, mas ele vai ficar de pé. Ele percebeu que não era um sonho porque ele estava sentindo dor. Até que ele se lembrou daquela mensagem dizendo que pra ele seria realidade e não um jogo. Ele começou a conectar os pontos. A última mensagem, cabelo longo, está sendo perseguido pelo Shin. Ele se tornou Yu Baek-jun. Ele não sabe como isso aconteceu, mas primeiro tem que sobreviver. Ele já jogou essa rota inúmeras vezes. Então ele estava tentando se lembrar da rota que ele sempre fez com Yu. Ele pensou que o início da rota dele, ele correndo pra cacete. Nesse momento o Shin só ficou parado por um momento.
Então mais tarde voltamos para o presente, onde ele já estava sendo pego. E o Shin falou que seria tão mais fácil se ele simplesmente morresse. E o Yu pensou que só mais um pouquinho. E o Shin falou que não mandaria o Yu sozinho não. Logo depois de matá-lo, iria matar todos os serventes dele. E perguntou se ele tem últimas palavras. Até que uma das pessoas ali percebeu uma coisa estranha. A neve estava se mexendo demais, estava formando uma avalanche talvez. E o Yu falou que sim, ele tinha últimas palavras. E falou pra ele se fuder. E no momento que ele foi perguntar o que o Yu disse, um lobo partiu pra cima e muito sangue voou no ar. Só que foi o sangue do lobo, que foi morto facilmente pelo Shin. E o Shin se perguntou se isso tudo era pra chamar a atenção de um lobo da neve. Só que ele ouviu gritos atrás dele. E todo o seu grupo estava sendo morto por uma alcateia de lobos da neve. Mas o Shin pensou que são todos fracotes, sendo apavorados por uma alcateia de lobos. Ele pensou que, considerando o futuro, tem muitas pessoas que não são úteis ali. Mas o Shin pensou que, em grandes números, lobos da neve são chatos de lidar. Ele vai lidar com isso rapidamente para depois matar o Yu. Só que quando ele olhou, o Yu já não estava mais ali. Ele já tinha corrido para bem longe. E nesse momento eu estava escorado numa árvore sentindo muita dor. Ele se perguntou se misturou as ervas erradas. Ele percebeu que essa merda doía muito. Até que uma tela do sistema apareceu diante dele. Mesmo que a habilidade dele seja horrível, ele criou uma nova pomada com a excelente compreensão que ele tem das ervas medicinais. Então ele usou a pomada sem nome. Durante pouco tempo as feridas dele vão se regenerar. E ele também vai ganhar muita resistência ao frio. Nesse momento, a pomada fez efeito e curou a sua ferida. E o Yu percebeu que sim, ele misturou corretamente. Mas ele falou que não pode confundir essa rota agora. Só que também levou 2 anos para ele conseguir limpar essa rota. De qualquer jeito, agora ele tem que limpar. Mas ele falou que tá muito ferrado. E ele se perguntou por que o Yu Baekjun de todas as outras rotas, hein? É explicado que ele é da família da Espada Santa. A família que fica localizada em Seoraksan, na Coreia. Fundada pelo poderoso Deus Marcial, que acabou com um incidente de portal muito tempo atrás. Em um certo ponto da história, o Deus Marcial desapareceu. Mas baseado nos livros que ele deixou para trás, a família da Espada Santa cresceria muito no futuro e se estabeleceria como uma seita muito prestigiosa na Coreia. E o sucessor da Cavalaria Verde, uma das 5 paredes coloridas, é ele, Yu Baekjun. E ele falou que é muito mais difícil estar dentro do jogo. Ele realmente não sabe o que fazer direito. Ele pensou que, felizmente, por conta da pomada, ele não vai congelar até a morte. Mas no máximo vai durar somente 30 minutos. Ou seja, ele não tem tempo e cada decisão importa. E ele pensou que viu aquela mensagem agora há pouco. Significa que o sistema do caminho dos heróis realmente existe. Então ele abriu a sua janela de status. Atualmente todos os status dele estavam em F1 de 100. Ele não tem habilidade única, não tem traço e não tem habilidade. Ele falou que, como esperado, ele é um merda. Ele é ainda pior do que uma pessoa comum. Ele pensou que a rota do Yu Baekjun é ainda mais desesperada quando você começa com um ferimento fatal. Se ele baixar a guarda ou cometer um erro, ele morre. Ele também tem risco de sofrer com hemorragia excessiva. Ele ganhou um tempo com os lobos da neve, mas o Shin não vai desistir facilmente dele. Com o artefato que ele tá, é questão de tempo até que alcance o Yu. O Yu pensou que tem os piores status, não tem nenhum item, e se perguntou como diabos vai sobreviver aqui. Como ele sobrevive nessa rota? Ele pensou que só tem um jeito: o labirinto da floresta. Tem um caminho pra fora dali. Enquanto isso, aqueles guerreiros tinham matado os lobos da neve, e de repente alguma coisa brilhou no peito do Shin. Era o artefato que estava rastreando magia. E o Shin falou que dessa vez vai pegar aquele ratinho. Mas disseram que a direção que ele estava era o labirinto da floresta. E o Shin falou que todos aqui têm que estar preparados para arriscar suas vidas. O Shin pensou que para ele ter sido reconhecido pelo Tai Hang, com certeza não é pouca coisa. Enquanto isso, o Yu estava correndo na direção desse labirinto da floresta. Ele pensou que no mundo de Caminho dos Heróis, monstros são os principais inimigos da humanidade e são exterminados por caçadores. E a dificuldade varia muito dependendo do tipo de monstro, tipo de portal, e eles são classificados em monstros que são facilmente mortos, alguns que são pouco difíceis e outros que são muito difíceis. Mas tem um lugar que todos os caçadores evitam passar, e esse lugar é exatamente o que ele tá agora, que é a terra que ele vive, Seoraksan. E ele pensou nisso enquanto viu uma enorme cobra, um monstro na floresta. E ele pensou que não tem nenhum antecedente desses lugares direito. Monstros vivem e constroem um ecossistema como se fossem bestas. O terreno ali já é muito difícil de se lidar por ser muito montanhoso, mas também se tornou um lugar até onde mesmo os caçadores evitam passar. E o Yu se perguntou por que esse personagem tá aqui, em Seoraksan. Vamos com calma aí, meu companheiro.
maneiro. Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Se você é membro, você tá vendo esse vídeo aqui sem anúncio. E se você já é membro e não tá no servidor do Discord, cara, entra no servidor do Discord, você tá cheio de benefício lá esperando por você. Tá tudo aqui na descrição. E pra você que quer apoiar o canal e não sabe como usar a ferramenta de hypar, vai estar passando aí na tela. Hype o vídeo que ajuda muito a gente. E vambora pro vídeo. É explicado que o instrutor Shin Woo-hyun, ele trabalha e ajuda o irmão do Yu Baekju e quer se tornar o sucessor. E como instrutor que sempre esteve com o Yu desde a infância, ele que foi mandado para lidar com o Yu. Foi por isso que o Shin levou ele até o topo das montanhas de Seoraksan. Em outras palavras, a tarefa do jogador nessa rota é sobreviver no campo nevado e voltar para casa. Ele pensou que essa é a estratégia padrão para o começo da rota de Yu Baekjun. Então, nesse momento, ele encontrou uma lápide. Ele pensou que a razão pelo qual não voltou para sua família ainda e ficou caminhando por aí foi exatamente isso. Seoraksan tem um segredo que não foi revelado porque ninguém visita o local, mas o labirinto da floresta, o centro de Seoraksan, tem uma oportunidade escondida. E estava escrito nessa lápide, nessa pedra, que aqueles que não estão preparados para arriscar suas vidas, ou aqueles que acham que esse lugar vai ser uma calmaria, devem dar meia volta. E nesse momento o Shin e o esquadrão estavam lendo essa mensagem também. E uma mulher perguntou se o Shin realmente vai entrar aí. Diversas pessoas morreram nesse lugar. E o Shin falou que sabe que ela tá relutante, mas eles precisam levar o corpo de volta. Mas falou pra ninguém se preocupar muito. Ele tem um artefato do Tairang, então não vai ser tão perigoso assim. Mas ele pensou que tem uma coisa incomodando ele um pouco. Ele se perguntou se o Yu é tão idiota a ponto de entrar lá mesmo. É como se fosse uma pessoa completamente diferente. Mas o Shin facilmente encontrou pegadas. As pegadas do Yu. E ele percebeu também, pelas pegadas, que não fazia muito tempo que ele tinha passado por aqui. E como está machucado, não pode ir muito longe. E o Shin falou para perseguirem e matá-lo imediatamente. Então, mais tarde, estavam passando na floresta, tomando cuidado com as bestas. E aquela mulher ainda estava bem preocupada. E ela falou que parece que estão andando em círculos por um tempo. E perguntou se o Shin realmente sabe para onde estão indo. O Shin perguntou se ela esqueceu de onde estão. Até que, de repente, eles passaram por um corpo. E o Shin falou que essa é a respiração do labirinto. Não dá pra saber se tá indo no caminho certo ou andando em círculos. O defunto que eles acabaram de ver provavelmente passou por aí centenas ou até milhares de vezes antes de morrer. Esse é o fundamento básico da respiração do labirinto. Se não quiser andar no labirinto até morrer, tem uma certa tradição que diz sobre isso. E nesse momento o Yu tava se virando pra sair desse labirinto também. Ele tava pensando que realmente parecia que ele ia morrer. Agora que ele percebeu quão poderoso é o poder das ervas. Se não fossem pelas ervas, ele já tava morto. Mas ele tá sentindo uma coisa também. Instintivamente ele sabe que se morrer nesse jogo, ele morre de verdade. E ele falou que aquele maldito deveria ter avisado ele dos riscos primeiro. Ele pensou que foi completamente enganado. Mas foi escolha dele participar disso, né? Mas o Yu pensou que enganou aquele cara também, porque ele disse que nunca tinha passado por essa rota. Ele pensou que a energia dele estava chegando no seu limite. E ele pensou que deve ser por aqui, até que finalmente encontrou o fim do labirinto, um penhasco. O Yu falou que da primeira vez que ele chegou até aqui, entrou em desespero completo. Pensou que não tinha caminho, que era somente um penhasco e que morreria ali. Na época, ele não sabia que era útil pra ele, mas agora ele sabe. E o Yu pensou que já estava chegando na hora. Ele foi alcançado pelo Shin e o pelotão. E o Shin falou que ele escapou até aqui, ele fez bem. E o Yu pensou que ele não estava nem se incomodando mais de chamá-lo de jovem mestre, né? E o Shin falou que de todos os lugares ele escapou por um penhasco. Infelizmente a resistência dele será sem significado nenhum. E o Yu perguntou por que estava fazendo isso com ele. Ele virou o cachorrinho do Tairang? O Shin falou que ele pegou rápido a situação. Sim, ele decidiu ajudar agora o jovem mestre Yu Tairang. A força dele beneficia muito mais a família da Espada Sagrada. E o Yu pensou que estava só testando ele. E realmente, é igual ao jogo. O Yu pensou que agora que ele confirmou que é exatamente como no jogo, é perigoso perder tempo. Ele podia acabar congelando até a morte aqui. Até que sentiu um baque no seu corpo. Ele pensou que o congelamento não era um problema. Ele vai morrer pelo sangramento primeiro. E o Shin falou que essa conversinha tá fazendo eles perderem tempo, não é? Parece que ele vai morrer antes mesmo que o Shin possa matá-lo. Ele falou que pode ajudá-lo com uma morte sem dor. Vai ser a última coisa que ele vai fazer em nome do seu jovem mestre. O Yu falou que isso é muito gentil da parte dele. E já que vai ser a última vez, ele vai dar um aviso pro Shin também. Daí com um sorrisinho, ele falou que esse artefato em volta do pescoço dele é de uso único, idiota. E nesse momento o Shin atirou outra rajada de energia na direção do Yu. Só que ele simplesmente pulou do penhasco e ainda foi atingido no ar, ficando ainda mais ferido. Então, ele caiu do penhasco diretamente. Nada sobrou. Os guerreiros disseram que agora ele parece morto. E o Shin falou que agora não pode recuperar o corpo e nenhuma evidência de que realmente matou ele. Mas por enquanto eles vão retornar. Então, olhando pro artefato dele, o colar realmente não estava funcionando. E ele se perguntou por que não estava funcionando. Ele se perguntou se o que o Yu disse era verdade. Até que criaturas se aproximaram, dizendo que estavam sentindo o cheiro de humano. Cheiro de sangue humano. E eram como demônios se aproximando.
aproximando. Nesse momento, o Yu estava caindo do penhasco, só que uma energia salvou ele, e ele caiu vivo, quase morrendo por conta do sangramento, mas não morreu de queda. E lá embaixo tinha um livro sagrado. E o Yu pegou aquele livro e pensou que rapidamente tinha de se recuperar. Só que nesse momento, ele caiu inconsciente. Mas o sistema ainda assim contabilizou. Esse na frente dele é o livro do Deus Marcial. Depois que a relação sanguínea foi confirmada, ele foi aprovado pelo livro do Deus Marcial. E agora usaria o sangue do Yu para aprimorar seu físico. Então, o corpo dele foi preenchido pela energia divina. E ele abriu novamente seus olhos com muito poder. E é explicado que aquele que abrir esse livro provavelmente seria um descendente que o Deus Marcial nunca saberia o nome, mas que provavelmente seria o seu descendente. E no momento que ele escreveu esse livro, não tinha muito tempo de vida. Foi exatamente por isso que o escreveu. Mesmo que isso custasse a vida dele, o Deus Marcial fez um livro registrando a nova arte marcial emergente nesse mundo e espera que seja usada para uma boa causa. E o Yu, nos seus pensamentos, respondeu o fundador, dizendo que sim, vai ser usado por um ótimo motivo. E ele estava bem zaço. Nem parecia que ele estava morrendo 2 segundos atrás. O sistema disse que ele recebeu a habilidade única, o livro do Deus Marcial, e recebeu o corpo celestial marcial. E devido ao efeito desse traço, o corpo dele foi automaticamente fortalecido. E todos os níveis de atributo dele aumentaram de F para C, mas ele ainda continuava com um ponto em cada. E o Yu falou que o corpo dele também se recuperou, então foi um sucesso. Os status dele aumentaram também, só que mais importante do que isso, ele conseguiu uma habilidade e um traço muito roubados. Ele pensou que o caminho dos heróis é muito incomum, porque não tem um sistema de níveis. Ao invés disso, o jogador tem que ter um crescimento constante para aumentar a proficiência de suas habilidades e traços, o que não é uma tarefa tão fácil. Dentre todos os personagens do Caminho dos Heróis, Yu Baekjun com certeza é o mais difícil de todos. E o que dramaticamente reduz a dificuldade do Yu Baekjun são exatamente essa habilidade e traço que ele acabou de conseguir. Por isso que ele passou por esse caminho prestes a morrer. E a primeira coisa que ele vai checar vai ser o corpo celestial. Ele conseguiu talento inato para as artes marciais concedido pelos céus, e um físico extremamente otimizado para isso. Ele pode compreender e aprender rapidamente qualquer arte marcial e crescer fisicamente muito rápido. Também aumenta o poder das habilidades que ele usa. O Yu pensou que essa característica permite rápido crescimento de atributos e rápido domínio de habilidades. Além disso, ajuda a adquirir habilidades mais rapidamente. Realmente é um traço extremamente poderoso. É claro que isso vai ajudá-lo a ficar vivo. E finalmente a habilidade única, o livro do Deus Marcial. É explicado que esse livro foi deixado por alguém que atingiu a divindade no fim de sua vida. Contém todas as artes marciais que existem nesse mundo e por um poder desconhecido, novas artes marciais também são registradas automaticamente. Os pontos são concedidos com base nas missões ou ações do proprietário. E o proprietário pode usar esses pontos para aprender as habilidades registradas no livro. E é explicado que uma habilidade única é uma coisa que somente uma pessoa possui. A não ser que passe para outra num método especial, outras pessoas não podem aprender isso. E o Yu pensou que a habilidade desse cara é realmente forte. Ele pode aprender qualquer arte marcial do mundo inteiro. Mas isso não está somente limitado às artes marciais. Tem as do estilo wuxia, do estilo fantasia, tem coisas que acabam caindo na categoria de artes marciais que ele também pode aprender. Mas ele pensou que é uma pena que não pode aprender alquimia e nem magia. Mas tem outros métodos para lidar com isso também. E já que ele conseguiu, ele vai usar. Atualmente ele está com 100 pontos e tem uma nova missão disponível para ele. E quando clicou em seus pontos, abriu uma lista para que ele pudesse usá-los. A lista de habilidades que ele poderia aprender nesse exato momento são a técnica da espada Sanjai, o golpe esmagador, carga e a lança do Principado de Rafelda. Mas o Yu falou que todas essas são inúteis agora. E também no estado atual que ele tá, lutar seria suicídio, então não tem necessidade disso. O Yu falou que o mais importante é essa aqui, a técnica do corpo leve. É uma arte marcial que deixa o corpo leve, aumenta a velocidade, reflexos e o tempo de reação. Ele pensou que essa técnica do corpo leve é essencial para movimentação e combate. É útil nesse momento e no futuro. E além disso, assim que ele tiver uma proficiência maior com o livro do Deus Marcial, ele pode fazer muita coisa divertida com essa habilidade junto. A última coisa que ele precisava fazer agora era a sua missão. Tinham 2 missões na lista de missões dele. A primeira se chamava Pegue-me se forem capazes, e a segunda se chamava Permita-me ser um Tomb Raider por um dia. E o Yu pensou que o nome dessa missão é horrível. Mas quando ele aceitou essa segunda missão, uma porta de pedra se abriu nessa caverna. O Yu pensou que aceitando essa missão, você dá de cara com a entrada para um labirinto. E no fim desse labirinto tem muitas recompensas úteis para o começo de jogo. A recompensa de verdade é a tumba do Deus Marcial, que fica aqui embaixo. E ele se perguntou o que aconteceu com o Shin também. O Yu se perguntou se ele conseguiu escapar daquilo. Nesse momento, todo o pelotão estava morto, mas o Shin estava vivo, em cima de uma árvore.
Tava tremendo de medo, não sabia como reagir àquilo. Só que nesse momento ele foi atacado por aquela grande cobra branca. O Yu pensou que tem certeza que o Shin saiu vivo daquilo, mas não importa também se ele saiu vivo. Provavelmente se perdeu no labirinto da floresta. Até que ele tinha reunido umas plantas um pouco esquisitinhas. Ele conseguiu a grama solar, o espírito de fogo da grama e o ginseng flamejante também. O Yu falou que agora o que ele precisa fazer é abrir aquele baú. Dentro do baú tinha uma sacolinha e uma raiz. O sistema falou que ele obteve a ginseng nevada de 1000 anos e um tesouro de ajuda. A missão dele foi completa, ele conseguiu os tesouros da tumba. Ele foi recompensado também com 500 pontos e um fantasma das trevas. E agora que a tumba do Deus Marcial cumpriu seu propósito, ela será selada novamente. E falou pro Yu retornar para a superfície. Então, tirando tudo de dentro do baú, ele falou que olhando assim até parece bem romântico. Uma tumba debaixo de um penhasco. Realmente combina com as histórias Murin. Com certeza foi um Deus Marcial. O problema é que essa família escondeu a sua fortuna. E foi ela mesma que provavelmente construiu aquele labirinto. Mas graças a isso, a vida do Yu ficou bem mais fácil. Agora, ele já estava até com o manto do Deus Marcial. Esse manto que se chamava o Fantasma das Trevas. É um manto feito de materiais raros por um mestre artesão incrivelmente durável. Ele tem a furtividade fantasma e a adaptabilidade. A furtividade fantasma melhora muito a defesa do manto e repara automaticamente áreas danificadas. E a adaptabilidade se ajusta a qualquer ambiente, garantindo o conforto do usuário. Então ele se teleportou para fora dali. E mais tarde, no posto de guarda do primeiro portão da família da Espada Santa, tinha um cara jogando um videogamezinho. Até que uma figura apareceu na janela. O cara se perguntou se era um monstro, até que ele percebeu que era o jovem mestre Yu Baekjun. E o Yu falou pra chamar o Choi Seung-min agora. Enquanto estava desacordado, novamente o Yu se lembrou daquele momento de desespero. Se lembrou do seu sangue. Enquanto isso, as pessoas lá na casa principal estavam discutindo se ele acordaria. Disseram que ele estava dormindo há 4 dias. Mas o farmacêutico da família da Espada Santa, Ju Jung-won, falou que logo o jovem mestre vai acordar. Ele nem tá tão machucado assim. Falou pra esperar só mais um pouquinho. E aquele ao lado dele era o Choi Seung-min, o atendente da família da Espada Santa. Mas o Choi falou que se não foi por conta de uma ferida, então por que ele tá assim? O Jung-won falou que, bom, ninguém sabe, né? O Jung-won falou que não tem ideia do que aconteceu. Não tem nenhuma ferida visível, nem externa. Muito pelo contrário, a energia do Yu parece até melhor do que antes. Mas o Choi falou que ele não parece muito bem. Talvez ele esteja tendo um pesadelo. Então o Yu realmente acordou de um pesadelo. Tava ofegante, mas todo mundo ficou feliz que ele finalmente acordou. E o Yu se perguntou se não era um sonho. Então ele foi lá rapidamente, abriu a janela e viu inúmeros soldados treinando. Uma paisagem montanhosa e um templo. Ele também ouviu umas pessoas falando sobre um portal, monstros, até que o Yu percebeu onde é que ele estava. O Jung-won falou que é a casa principal da Espada Santa. A propriedade do jovem mestre. Ele estava em casa. Mas o Yu ficou desesperado. Ele falou que não foi um sonho, não é? O Jung-won falou que ele estava um pouco desorientado e perguntou se ele não está machucado em lugar nenhum. O Yu falou que na verdade sim, a cabeça dele dói um pouco. O Jung-won falou que logo prepararia um remédio para ele. E o Choi falou que buscaria algo pra comer então. Mas antes dele sair, o Yu chamou pela sua atenção e perguntou que dia é hoje. O Choi falou que ele dormiu por 4 dias, então é dia 15. Mas o Yu perguntou qual o ano. E o Choi falou que é 2035. Então ele partiu pra buscar comida. E o Yu percebeu que realmente não era um sonho. E o sistema falou que ele completou a missão Me Pegue Se For Capaz. O Yu falou que chegou bem, ele voltou bem, mas não era um sonho. Então mais tarde ele estava fazendo uma ótima refeição, na verdade. Ele pensou que conseguiu retornar para o clã, como esperava. O problema é que ele não sabe se é exatamente seguro permanecer ali. A família da Espada Santa é um campo de batalha pelo poder político. Em cada uma dessas famílias poderosas, os filhos lutam para ser os sucessores. O filho mais velho é Yu Tairang. Yu Jongyeon é a filha mais velha. Yu Gango é o terceiro filho. Yu Min é a quarta filha. E ele, Yu Baekjun, é o mais novo. Originalmente tinham outros 3 irmãos, só que todos foram mortos pelo Tairang. Dá pra se imaginar que é uma típica disputa pela sucessão, mas não é difícil considerar o Yu Tairang como sucessor, até porque ele é o mais velho. Ele está garantido, só que mesmo assim, ele quer matar os seus irmãos. Obviamente, o Gango, que é inteligente do jeito que é, se juntou ao Tairang. E a filha mais velha, Yu Jongyeon, ela também já está quase desistindo do posto. A Yumin também nunca se importou com esse tipo de coisa. Mas ele se perguntou então por que seus 3 irmãos foram mortos. O Tairang não queria deixar nenhuma possível fonte de um futuro conflito de pé. Ele queria acabar com a disputa à sucessão o mais cedo possível. O Yu pensou que ele quer eliminar qualquer chance que ele tenha de não virar o sucessor. Qualquer um de seus irmãos pode formar uma facção e ameaçar a autoridade dele. Em resumo, o Tairang quer todo o poder. E o Yu estava degustando a comida porque estava boa, minha mãe. Ele pensou que o vilão principal da rota do Yu Baekjun
é o seu irmão Tairang. Hoje é dia 15 de 2035. Se for a mesma data que no jogo, daqui 2 anos, Murhak, o pai deles, vai dar a posição de líder para o próprio Tairang. E se ele não fizer nada acerca disso pelos próximos 2 anos, ele vai ser morto pelas mãos do Tairang. Então, o seu tempo limite são 2 anos. Ele pensou que depois disso não vai ter outra saída. Com o poder do clã em mãos, o Yu Tairang vai se tornar intocável. E quando o Yu terminou a refeição, o Choi falou que ele poderia deixar, ele vai limpar tudo. E o Yu agradeceu, a comida estava ótima. O Yu pensou que nesse momento o Tairang estava fora para lidar com um portal que apareceu no Monte Seurak. E ele vai retornar daqui a exatos 2 meses. E o Yu falou pro Choi que vai sair por um momento. O Choi perguntou se mesmo nas condições que ele tá, o Yu pensou que tem que ficar o mais forte possível até o Tairang retornar. Isso porque as regras dessa família são a força pura. Em outras palavras, se ele se tornar mais forte, vai ser melhor reconhecido pela família. E mais tarde ele estava na sala do boticário. O Yu pensou que fazendo parte da família da Espada Santa, ele pode ter ótimos professores. Primeiro, ele tem que construir a sua força. E lá, ele encontrou o Jung-won. E o Yu se desculpou por entrar aqui tão de repente assim, mas é que ele falou que o Jung-won não respondeu quando ele chamou, então ele veio até aqui. Isso sem não causar muitos problemas. O Yu perguntou se pode ficar um pouco por aqui, dar uma olhadinha, e o Yu pensou que a primeira coisa necessária para ele construir sua força é se tornar discípulo de Jung-won. E o Jung-won perguntou como assim dar uma olhada? O Yu falou que também está curioso sobre a própria condição de seu corpo, mas o Jung-won estava bem confuso com o que ele estava dizendo. E é explicado sobre o farmacêutico Jun Jung-won. É um farmacêutico que trabalha para a família da Espada Santa desde o governo do antigo chefe da família. Ele não só é altamente capaz e habilidoso, como também tem uma habilidade única relacionada com cura, o que faz dele um curandeiro excepcional. Ele não tem interesse nessa disputa de poder que está acontecendo. As únicas coisas que ele se preocupa são com seu trabalho, suas ervas e remédios. E até esse momento ele nunca teve um discípulo. Em um certo momento de sua vida teve a oportunidade, mas não quis. Isso por uma única razão. O Jung-won falou que esse conhecimento ele poliu durante toda a sua vida. Ele gostaria de passar para os membros de sua família. Isso é uma forma de lealdade. Mas o problema é que ninguém da família do Jung-won quer aprender as habilidades farmacêuticas dele. Por isso que o Jung-won nunca teve um discípulo, porque todos subestimam esse conhecimento. Dizem que se quiserem remédios é só comprar. Mas o Yu pensou que aqui, aprendendo com ele, ele pode fazer um elixir milagroso que vai drasticamente aumentar o seu crescimento. E para fazer isso, a ajuda do Jung-won é essencial. E o Jung-won falou que tá demorando um pouquinho porque ele está fazendo um novo remédio. Ele se desculpou com o Yu porque ele ficou mais lento com o passar dos anos. E o Yu falou que não se incomoda com isso. Jung-won perguntou se ele tá interessado no remédio. Ele falou que pode parecer jovem, mas ele é bem velho. Mas o Yu falou que sim, na verdade ele tá muito interessado em ervas medicinais. O fato é que ele estava aprendendo sozinho até agora, por meio de livros. E ele até reconheceu o aroma das ervas que o Jung-won estava usando. O aroma de folha da calmaria e da flor dos sonhos. O remédio que ele tá fazendo agora deve ser para a dor de cabeça que ele estava tendo e relaxamento mental. E o Yu pensou que para se tornar discípulo do Jung-won teria que impressioná-lo, mostrando o seu conhecimento. E o Jung-won perguntou se ele reconheceu somente pelo aroma? O Yu falou que sim, livros não são suficientes, então ele coletou algumas ervas somente para experimentar. Depois de experimentar e testar várias vezes, agora ele consegue reconhecer pelo aroma. Mas ele falou que tem um outro aroma estranho. Ele falou que é uma erva venenosa, não é? O Jung-won falou que sim, e a razão pelo qual ele adicionou é porque... Mas o Yu interrompeu ele, completando, dizendo que dá pra queimar as toxinas. Daí se torna uma erva que aumenta muito a vitalidade. E o Jung-won ficou extremamente impressionado com o Yu. O Jung-won pensou que infelizmente o jovem mestre não tem talento para as artes marciais, mas talvez tenha talento para salvar vidas. Mas ele pensou que isso é péssimo. Se o Yu não fosse filho da família da Espada Santa, a vida dele seria bem melhor. Foi isso que o Jung-won pensou. E o Yu perguntou se o Choi explicou como ele acabou desse jeito. O Jung-won falou que o relatório dele foi que o próprio Yu saiu e foi atacado por monstros no caminho. O Yu pensou que como ele esperava. Ninguém sabe sobre a tentativa de assassinato, e se sabe, ele tá fingindo que não sabe. E o Yu falou que depois desse incidente, ele reconheceu o verdadeiro valor da medicina. Isso porque o ajudou muito no momento de emergência. E ele falou que não tá conseguindo aprender tão propriamente assim. Ele deveria treinar mais. Mas o Jung-won perguntou se tá tudo bem se aprender dele? Ele gostaria disso? E o Yu perguntou dele, o tão respeitado farmacêutico Ju Jung-won? Mas o Yu falou que todo dia ele tá muito ocupado, não é? O Jung-won falou que não é pra tanto assim.
Mas ele falou que se o jovem mestre Yu Baekjun realmente quiser, ele pode arrumar tempo para ensiná-lo. O Yu falou que significaria muito para ele. E o Jung-won falou que é claro que não pode sair ensinando tudo para ele de início. Primeiro tem que checar o que ele já sabe. O Yu falou que somente a oferta disso sozinha já é uma grande honra. Então ele começou um tipo de teste com o Yu para saber os conhecimentos que ele já tinha. Então, mais tarde, o sistema o avisou da sua nova missão: se tornar um farmacêutico. Se tornando um discípulo de Ju Jung-won, ele vai aprender muito sobre o mundo da medicina. E o sistema falou que se ele continuar nesse caminho, pode aprender habilidades de um farmacêutico profissional. E o Yu pensou que tudo que ele tem que fazer agora é passar desse teste. Se ele visitar o Jung-won mais algumas vezes, ele pode aprender uma habilidade voltada para as ervas medicinais. Ele já fez isso várias vezes, então não deve ser tão difícil assim. O Jung-won é uma pessoa que o Yu realmente pode confiar. Ele não é sedento pelo poder, assim como o Shin foi. E o mesmo vale pro Choi, o servente dele. Na verdade, especialmente o Choi. Isso porque a família dele foi salva graças à ajuda do Yu. O Choi considera o Yu como seu benfeitor. Mas ele não tem talento nenhum para as artes marciais, então ele vai ficar preso como um servente para sempre. Ou seja, nunca vai traí-lo. O Yu falou que isso é mais do que suficiente. Agora, o que ele precisa fazer é essa próxima missão. O primeiro passo para escapar do status de Anchova. Isso significa que ele tá muito magrelo. Nesse ritmo, sem praticar exercícios físicos até o corpo celestial dele, vai ser completamente inútil. Primeiro, ele tem que ganhar um pouquinho de resistência. Ele tem que fazer exercícios de corrida por pelo menos 6 horas. A recompensa são 50 pontos e aumento de status. E o Yu tava vendo um péssimo caminho pela frente. E quando o Choi ficou sabendo que ele sairia pra correr, ele ficou chocado. Logo ele, o jovem mestre Anchova, o Yu falou que sim, é um bom exercício. Mas falou que o Choi pode ficar na mansão se ele quiser. Mas o Choi perguntou por que ele tá saindo tão de repente assim. E o Yu se lembrou de ser chamado de fraco, de inútil. O líder da família falou que mal acreditava que ele era seu filho. E é explicado que a sobrevivência é do mais apto. A família dos Santos da Espada é como um reino das bestas. Um lugar regrado pela força. E até mesmo laços de sangue não são exceção. O Yu Baekjun sempre foi bem gentil por natureza, mas numa família marcial, onde o poder é o que manda, ele não só não tem talento, como também é muito gentil e tímido para esse trabalho. Por isso que ele cresceu sendo criticado e ignorado por todos da família. E perguntaram o que um cara desse estava fazendo aqui no centro de treinamento. O pessoal falou que talvez ele tenha trazido um livro para ler aqui fora. E o Yu pensou que essas reações mostram o estado que ele tá atualmente de reputação na família. Até os recrutas estão tratando ele assim. Se ele tivesse pelo menos nascido em outra família, poderia ter tido uma vida pacífica somente lendo livros. Mas tudo que ele pode fazer no momento é isso. Ele falou que a partir de agora as coisas seriam diferentes. E ele estava com o seu Nike preparado para correr. E o Yu falou que sabe o método. Ele não tem certeza se pode fazer exatamente como ele imagina, mas ele usou a técnica do corpo leve. E ele conseguiu correr muito rapidamente. Ele pensou que foi exatamente isso que ele sentiu na tumba do deus marcial. Se continuar usando essa habilidade vai ser muito fácil. Só que depois de um tempo ele estava quase morto de cansado. Ele pensou que estava quase morrendo. Ele se perguntou se o corpo dele é humano de verdade. Até que a missão finalmente foi completa. O primeiro passo para escapar do estado de Anchova. Ele ganhou 50 pontos e a força dele foi aumentada. Agora ele pode progredir para o segundo passo para sair do estado de Anchova. E o Yu falou que finalmente acabou. Mas ainda assim, que bom que ele conseguiu fazer 6 horas de exercício. Atualmente ele estava com 9 de força mais 8, 12 de agilidade mais 11, 14 de resistência mais 13 e 12 de magia mais 11. E o Yu pensou que só fez isso tudo graças ao corpo celestial. Até que alguém apareceu perguntando que cheiro de podre é esse. Ele perguntou se por acaso é o suor do seu irmãozinho. E esse é o irmão do Yu, o Kang-ho. E o Yu se perguntou por que seu irmão chato pra cacete tava aqui. E o Yu falou que não viu seu irmão há um bom tempo, viu? Ele falou que só tava se exercitando. E o Kang-ho falou que é verdade, faz um bom tempo. Já que ele fica trancado no quarto dele o dia inteiro. É claro que eles nunca se veem, mas perguntou por que seu irmão tava se exercitando tão de repente, assim. E o Yu pensou que o Kang-ho não é muito melhor do que ele, só tá agindo de forma condescendente. E o Yu pensou que esse maldito só fala merda. Kang-ho é o terceiro filho da família da Espada Santa, mas ele é um notório encrenqueiro. Ele sempre gasta muito dinheiro em festas por aí, e o relacionamento dele com mulheres não é um dos melhores. Toda vez que ele sai da propriedade, ele faz alguma merda. O Yu falou que recentemente experienciou um ataque de monstro, por isso que ele tá treinando um pouco pra que da próxima não seja tão ruim. O Kang-ho falou que parece perda de tempo, mas se precisar de ajuda é só pedir. Daí ele esbarrou com o joelho na cara do Yu e falou que seu irmão adoraria ajudar, assim como nos velhos tempos. E ele partiu dali com seu grupinho de outros encrenqueiros. E o Yu falou que no futuro
futuro ele vai estar morto. Ah, ele vai. Ele pensou que queria socar o Kang-Ho agora, mas não tá na hora certa. O momento que ele tá agora é pra construir sua força. E ele precisava fazer mais um set de exercícios. Ele não tava muito animado, mas ele continuaria treinando. E bem cansado, mais tarde ele tava lendo o livro do Deus Marcial. Ele estava vendo a habilidade Golpe Poderoso, que imbuía suas mãos ou armas com mana para atacar o oponente com toda a força que ele tinha. Além dele ter também a técnica dos 3 talentos. Tem a técnica da espada dos 3 talentos, que ele pode aprender a controlar mana pela sua espada, e a técnica do punho dos 3 talentos, que ele pode aprender técnicas de lutas simples. Seria 50 pontos para cada. Ele pensou que conseguiu 500 pontos na tumba do Deus Marcial, e mais 100 hoje na missão que ele completou. Amanhã, ele vai ter o suficiente para aprender todas essas habilidades. Ele quer uma das habilidades do caçador Chung-Ha, a manifestação de atributo de rank A. Mesmo que seja uma habilidade de rank A manifestação de atributo custa apenas 500 pontos. É uma técnica criada pelo espadachim Yo Chung-Ha para infusão de mana transbordante na lâmina. Mas o Yu pensou que, porém, isso consome muita mana, então não é nada fácil de usar. Mas se ele usar o Ginseng milenar, ele pode conseguir usar. E as outras 3 técnicas dessa lista que ele tá vendo, comparadas com a manifestação de atributo, são um lixo. E o Yu pensou que mesmo que treine ao extremo com essas 3 habilidades, são apenas artes marciais de 3ª categoria. Mas a razão pelo qual tá aprendendo tudo isso é simples. É para um evento que tá chegando. Então os dias se passaram. Yu estava se esforçando muito para fugir do status de fracote. E também, é claro, generosamente compartilhou seu conhecimento sobre ervas medicinais com o Jung-won. Ele falou que aquela erva na frente dele era uma grama de barade. Tem um veneno paralisante e sufocante, mas se ferver e secar e depois comer, pode dar muita energia. E nesse momento o Jung-won estava muito orgulhoso, estava radiante de orgulhoso. Então, depois de passar nos testes do Jung-won, comprar a manifestação de atributo e treinar por 4 dias seguidos, finalmente ele conseguiu. Agora ele tinha a preparação de ervas medicinais de rank B. Um profissional desse conhecimento acha que o Yu está preparado. Agora ele pode combinar ingredientes para fazer ervas medicinais e seus derivados. E agora, se ele fizer isso com essa habilidade, o efeito vai ser multiplicado por 1,5 vezes. E efeitos adicionais também serão adicionados. O Yu finalmente tinha conseguido o que ele tanto queria. E o Jung-won falou que agora o jovem mestre é um excelente farmacêutico. E falou que ele tem muito mais talento do que quase qualquer farmacêutico nesse mundo. E o Yu pensou que essa janela de status realmente não aparece para as outras pessoas, assim como no jogo. Mas ele falou pro Jung-won que isso é tudo graças aos ensinamentos dele. Então ele gostaria de fazer um remédio. O Jung-won ajuda ele? O Jung-won falou que é claro que ajuda e perguntou qual tipo de remédio ele quer fazer. Então o Yu mostrou a Ginseng milenar da neve, e também a grama solar, a grama do espírito do fogo e a ginseng flamejante. O Jung-won perguntou se ele foi atacado por monstros para pegar isso tudo. O Yu falou que sim, e se desculpou por não ter dito desde o início. O Jung-won falou que não, ele entende. Ele falou que teria feito o mesmo, é uma ginseng milenar. O Jung-won falou que nunca viu pessoalmente desse jeito, mas a aura dela definitivamente é de uma ginseng milenar. E o Jung-won perguntou que tipo de remédio ele quer fazer com isso. O Yu falou que quer fazer uma pílula que maximiza a energia Yang dentro dele, e o suficiente para suprimir toda a energia Yin dentro da ginseng. Ele vai tentar comer essa ginseng milenar. E o Jung-won falou que ouviu falar que ele teve trabalhando duro nesses últimos dias. Será que foi tudo para usar essa ginseng? Agora o Jung-won estava motivado e falou que vai ajudá-lo com isso. Então, mais tarde, ele tinha utilizado sua habilidade e também, é claro, recebeu a ajuda de um grande profissional. Ele fez uma pílula Yang extrema de rank A. Ela é pura energia Yang. Então, nesse momento, ele estava de frente para essa pílula e para a ginseng milenar. O Yu pensou que no começo ele não sabia muito bem. Nunca pensou que a recompensa por completar a tumba do Deus Marcial fosse isso. Jung-won falou que vai ficar vigiando e se ficar perigoso, ele vai chamar alguém. O Yu falou que sim, se ficar perigoso, ele vai chamar por ajuda. Então, ele simplesmente pegou a pílula e comeu. Ele sentiu muita energia entrar no seu corpo, energia Yang. Ele sentiu dor, ele sentiu calor dentro de si. Estava extremamente quente, mas ele tinha que aguentar. A energia Yang não estava completamente espalhada pelo seu corpo ainda. Lentamente, quando a energia Yang circulasse por todo o seu corpo, é aí que chega o momento da ginseng. E ele comeu ela naquele momento, preenchendo seu corpo de energia Yin. Agora ele estava sentindo congelar todo o seu corpo. Ele pensou que tinha de controlar sua energia com mais calmaria. O Jung-won, é claro, ficou muito preocupado, porque o Yu estava praticamente flutuando com aquele poder. E o Jung-won falou que desse jeito não vai dar, ele vai ter que chamar alguém. Mas o Yu conseguiu controlar o seu corpo. Mesmo sentindo muita dor,
com a calmaria, ele conseguiu usar a sua técnica de cultivo. O Jung-won percebeu que era uma técnica de cultivo, mas falou que era muito bruta para ser usada pela família da Espada Santa. O Yu pensou que essa é a técnica dos 3 elementos. Uma técnica menor e quase inútil, mas ele consegue aprender a usar mana através dela. Então, depois de se concentrar por muito tempo, ele conseguiu adquirir toda a energia para si. O Jung-won pensou que era quase inacreditável. A energia agora estava circulando dentro dele. Ele mal pôde acreditar que viu isso com seus próprios olhos. Digerir uma ginseng milenar já é um feito e tanto. Agora, ver o Yu fazendo isso, então o Yu lentamente abriu seus olhos, agora com sua nova energia. E mais tarde à noite, caminhando pelo pátio, o Yu se lembrou da conversa que teve depois que terminou tudo. O Jung-won perguntou onde que ele aprendeu essa técnica. E o Yu falou que ele viu umas pessoas fazendo e imitou. Só que é claro que não era isso. Ele pensou que talvez essa desculpa funcionasse com o Jung-won, então não vai pensar muito. Então, quando o Yu percebeu que estava sozinho, faria o que precisava fazer. Ele abriu primeiramente sua janela de status. Agora, sua mana estava rank B e ele tinha 100 de mana. Ele pensou que a sua mana pulou 2 ranks pra cima, além dele ter ganhado muitos buffs daquele elixir. O Yu pensou que nesse caso, ele usaria pela primeira vez a sua manifestação de atributo. Ele usou no seu próprio punho, imbuindo ele de mana. E ele se lembrou do Yoon Song-ha, um dos personagens do Caminho dos Heróis. A habilidade única dele é o Coração de Dragão. Ele tem um coração especial que produz mana, que nem uma fábrica. Então, nesse momento, ele usou a manifestação de mana em seu punho e socou o chão tão poderosamente que, além de criar uma cratera, também criou congelamento. O Yu pensou que já sabia que uma técnica de ranquear era muito poderosa, mas ainda assim impressionante. Só que usando isso ele ficou bem fraco, porque o consumo de mana é muito alto. Ele pensou que faz sentido. Afinal, essa técnica foi criada por uma pessoa que tem muita mana. E graças ao ginseng milenar, pelo menos ele pode usar uma vez. Normalmente, ele morreria tentando. E o Yu falou que o Song-ha, nesse momento, deve estar nos Estados Unidos. E falou que vai ser divertido encontrá-lo no futuro. Mas primeiro, ele tem que se preparar pro evento que tá chegando. E o Choi apareceu com o café da manhã do Jovem Mestre na manhã seguinte. E ele falou que o seu Jovem Mestre tá acordando muito cedo, então ele não conseguiu dormir muito bem. Ele tá com um zoinho pequeno de sono. E o Yu perguntou se tem alguma coisa acontecendo na família essa manhã? O Choi falou que sim, já que é sábado, os membros da família vão observar o treinamento. E o Choi disse que chamaram ele pra observação também, só que ele recusou, né? E o Yu falou que não, ele não vai recusar. E o Choi perguntou, como assim? Ele vai? O Yu falou que ele faz parte da família, então por que não? Ele perguntou o que tem de tão surpreendente. Mas o Choi falou que o Yu não fala com seus familiares desde a infância. Talvez por isso que o chefe da família trate ele tão mal. Mas o Yu perguntou se faltava 1 hora até lá, não é? Ele vai se preparar nesse meio tempo e o Choi vai avisar que ele vai comparecer. Então, mais tarde, caminhando pelo pátio, o pessoal se perguntou se o Baekjun vai participar. Perguntaram se ele estava ali para assistir o treino ou participar. Então é explicado que essa é uma longa tradição da família da Espada Santa. Os novatos se reúnem todas as manhãs para um treino em grupo, que é observado pelos grandes mestres, instrutores e membros da família. E dentre os observadores, é claro que o líder da família também estaria lá. E ele estava lá sentado em seu trono. Yu Muhak, o atual líder da família da Espada Santa. E o Yu pensou que a atmosfera aqui não era brincadeira. A aura daqueles caras era muito poderosa, principalmente do líder da família, mas também dos 4 grão-mestres. E a filha mais velha, Jung-yeon, estava lá. E ela perguntou se o Yu foi atacado por monstros recentemente e perguntou se ele tá bem. O Yu falou que tá bem e agradeceu pela preocupação. Ele se recuperou graças à ajuda do Jung-won. Mas o Kang-ho falou que ele é um inútil mesmo. Alguém que tem o sangue da família da Espada Santa quase morrendo num ataque de monstros deveria se envergonhar disso. E o Yu pensou que tinha que aguentar a chatice desse merda sem falar nada. E o Yu pensou que a Min também tava ali. A Min é a 4ª filha da família da Espada Santa. E o Kang-ho falou que ouviu falar que ele esteve muito com um farmacêutico. E perguntou se já que ele não tem talento pra esgrima, quer dizer que ele virou médico? Já que ele só fica lendo livros no quarto dele, combina bem. E o Yu pensou que tava tentando levar isso de boa. Mas parece que ele vai ter que trazer o evento principal um pouco mais pra cedo. E o Kang-ho falou que ele é só um merdinha fracote. O Kang-ho falou que pode ensinar pra ele a esgrima de verdade. Mas o Yu só perguntou se ele podia calar a boca por um momento. Aí simplesmente todo mundo olhou em silêncio. E o Kang-ho perguntou como é que é. O Yu falou que o bafo dele tá chegando aqui de cachaça e café, cigarro. E perguntou como é que o bafo dele poderia ser tão horrendo. E o Kang-ho mal teve reação pra esses insultos. O Yu falou que da próxima vez ele pode escovar melhor os dentes antes de participar de um evento importante que nem esse. Até a Jung-yeon riu da cara do Kang-ho nessa hora. E o Kang-ho ficou muito puto e perguntou se ele quer morrer. Mas nesse momento, o Baekjun reverenciou seu pai e falou que tem um pedido.
Ele quer aprender artes marciais. Ele pensou que é aqui que sua principal missão começa. Então, nesse momento, quando o treino começou, todo mundo ficou bem impressionado com o que ele disse. E o Mihawk perguntou o que uma pessoa que nem ele tá fazendo aqui. O Mihawk falou que ele não tem nem talento e nem interesse pelas artes marciais. Mas o Baek-Hun falou que recentemente ele teve sim um pouco de interesse. Mas o Mihawk falou que ele sempre disse que nunca quis aprender uma habilidade pra matar. O Baek-Hun falou que sim, isso foi verdade um dia. Mas devido a um evento recente que ele quase foi morto, mudou um pouco a sua perspectiva. Melhor do que morrer sem fazer nada é morrer lutando. Ele deixou aqueles pensamentos de lado. E o Baek-Jun falou que gostaria de aprender artes marciais de um dos 4 grão-mestres. E o Kang-Ho falou pra ele não ser tão ridículo. Um cara que nem ele aprendendo dos grão-mestres? Ele perguntou se ele começou no stand-up, mas o Mihawk falou que o talento do Baek-Jun é insignificante. Um tipo de ensinamento desse seria uma completa perda de tempo. Ainda mais tomando o tempo de um grão-mestre. E o Baek-Jun perguntou e se ele tiver o talento? O Baek-Jun pensou que já sabia tudo o que seria dito aqui, até porque já jogou essa rota. Ele falou que vai provar o seu talento. Vai se provar ser digno de ser ensinado por um dos grão-mestres. E o Mihawk perguntou como exatamente ele vai provar isso. E o Baek-Jun pensou que finalmente chegou o evento principal. Ele falou que daqui uma semana exatamente vai duelar contra o Kang-Ho e vai ganhar. É claro que o Kang-Ho ficou bem chocado e perguntou se essa piada era pra ser engraçada. Ele falou que o Baek-Jun nem sequer sabe artes marciais, mas o Baek-Jun perguntou pro seu pai o que ele acha disso. O Mihawk falou que tudo bem, ele pode ir em frente e tentar, mas falou que essa é a última chance que ele tem. Se falhar, ele não vai mais pertencer a essa família. E falou que é melhor estar preparado pra isso. O Baek-Jun falou que sim, ele está preparado. E mais tarde no centro de treinamento, ele pensou que o seu tempo limite é uma semana. E se ele derrotar o Kang-Ho, pode aprender artes marciais de um dos 4 grão-mestres. E a recompensa que ele ganhou foi uma habilidade gratuita. Nesse momento, ele invocou um espantalho mágico. Isso consome um pouco da mana do usuário, mas o espantalho pode se mover e atacar. E o Baek-Jun falou que em uma semana, o Kang-Ho seria um homem morto. E é claro que todos que estavam assistindo o treinamento dele não estavam levando muito a sério. E um dos recrutas falou que ouviu falar que da última vez que o Baek-Jun treinou com o Kang-Ho, ele saiu chorando. E o pessoal falou que tá curioso pra ver o que vai acontecer dessa vez. E o Baek-Jun tava usando a técnica do Puyun Samjai, uma arte marcial muito comum. Ela ensina 3 formas básicas: socos, golpes com o cotovelo e um uppercut. Nessa hora ele conseguiu arremessar o espantalho para bem longe e usou a técnica do passo leve. Depois usou seu golpe poderoso. Ele pensou que imbuindo magia, mana nos seus golpes, isso faz com que ele possa atacar com muito mais potência. Enquanto isso, tinha uma mulher lá em cima, que parecia bem importante, também observando ao treino dele. Então, no terceiro dia de treino contínuo, ele continuou fazendo as mesmas coisas e aquela mulher continuou assistindo. Ela pensou que não tinha nada de especial sobre o treinamento dele. Ele somente corre por aí com a técnica de corpo leve dele e luta contra o espantalho com a técnica do punho Samjai. Mas essa mulher se perguntou como que ele consegue ficar o dia inteiro fazendo isso. Usar essas técnicas, principalmente a do corpo leve, por tanto tempo assim, consome muita energia. Ela não sabe como que ele tá fazendo isso. E ela pensou que mesmo que os movimentos do Baek-Jun sejam simples, ele não quebrou a sua postura uma vez sequer. Ela falou que ele é suspeitosamente habilidoso. E ela estava bem curiosa para ver o que aconteceria no futuro. Até que um homem passou por ela e a chamou de Han Seong-ga e perguntou se tem alguma coisa de errado. O homem perguntou se ela ainda tá pensando naquela decisão. A Seong-ga falou que sim, mas agradeceu pela sugestão e falou pro mestre Lee Gun-mo se cuidar. E a Seong-ga realmente parecia bem interessada no treino do Baek-Jun. E à noite, bom, ele tava lá ainda, muito cansado, mas tava treinando ainda. Isso depois de destruir vários espantalhos mágicos. E o Baek-Jun falou que esse último até que durou bastante tempo, viu? Ele pensou que tava preocupado que as coisas fossem diferentes do jogo. Mas na verdade ele se preocupou à toa. Provavelmente é graças a ginseng milenar que ele tá nesse nível de poder. Se não tivesse aquilo, já teria colapsado há muito tempo atrás. Até que a própria Seong-ga se aproximou, perguntando se ele estava bem e oferecendo um paninho. O Baek-Jun ficou bem impressionado que ela estava ali. E é explicado que a hierarquia da família da Espada Santa é desse jeito. O líder, o chefe da família primeiro, depois, é claro, seus filhos, seus relacionados de sangue, logo depois grão-mestres, mestres e os recrutas. E dentre eles, mestres e grão-mestres apanham cada um herdeiro de sua escolha. E naturalmente, quanto maior a facção daquele herdeiro, mais ele vai estar na frente na competição. No entanto, tem alguns mestres que se mantêm neutros, que não ajudam diretamente nenhum herdeiro. E a mais notável dessas pessoas é a Han Seong-ga. E o Baek-Jun pensou que ela finalmente apareceu. E ele perguntou o que ela quer dizer com se ele está bem. A Seong-ga falou que o Kang-Ho já treinou sob grandes mestres da família por um bom tempo. E o Baek-Jun perguntou o que ela tá tentando dizer, que ele vai apanhar mesmo se estiver treinando aqui? A Seong-ga falou que não foi isso que ela quis dizer. O Baek-Jun falou que sabe que é isso. Ele pensaria o mesmo se fosse ela. Mas ele falou que não vai lutar sem pensar. É claro que ele tem um plano.
plano. E a Seonga perguntou se esse plano são artes marciais, e o Baekjun percebeu que os olhos dela estavam cheios de curiosidade. Mas ele se perguntou pra que essa curiosidade está direcionada. É explicado que a Seonga é um pouco incomum dentre os mestres da família dos Santos da Espada. Normalmente, membros da família não têm interesse algum em nada além da esgrima. Mas a Seonga é diferente. Ela fica interessada em outras formas de combate além da esgrima. E uma delas é a magia. Mas por conta de sua posição como mestre, ela suprime esse interesse dela. Porque ela pensa que não deveria tê-lo. E o Baekjun pensou que agora ele, o herdeiro da família, está abertamente usando magia. E a Seonga falou que isso aqui é a família da Espada Santa. Um lugar onde não devem aprender nada além da esgrima. Mas o Baekjun perguntou quem é que decide isso? O próprio deus marcial que masterizou a esgrima. Aprendeu não só esgrima, como também artes marciais, técnicas de lança, arquearia. O Baekjun perguntou se ela acha que o fundador gostaria disso. E ele falou pra Seonga escutar com atenção o que ele tem pra dizer. Ele não tem intenção de seguir essas tradições horríveis. Ele vai aprender qualquer coisa que faça ele ficar mais poderoso. E a Seonga realmente estava bem curiosa sobre ele. O Baekjun pensou que no fim da vida do deus marcial, tudo que ele deixou foram técnicas de esgrima. E ninguém sabe o porquê disso. E também, o deus marcial nunca apareceu no jogo, além de somente, é claro, a aparição que ele faz junto de seu livro. A Seonga falou que esse é o pensamento que somente ele poderia ter. Ela falou que pode estar atrasada, mas gostaria de ajudá-lo no seu treino. E o Baekjun pensou que finalmente conseguiu a curiosidade da Seonga. O Baekjun perguntou se tá tudo bem pra ela. Ele é uma pessoa que a família inteira subestima. E a própria Seonga falou que ela também já não é dessa família diretamente. Ela já é uma forasteira. E falou que se ambos são ovelhas negras, qual seria o problema em se juntarem? E o Baekjun pensou que se fosse qualquer outro mestre, apenas daria uma desculpa se o Baekjun pedisse para ser treinado. Mas a única razão pela qual a Seonga está dizendo isso não é porque ela também é ignorada. É porque ela não se importa com o que os outros pensam. E a Seonga também é a mais poderosa dentre os mestres. E o Baekjun falou que se a mestre Seonga está oferecendo ensiná-lo, quem é ele para recusar, não é? O Baekjun pensou que ela é uma caçadora com potencial para se tornar uma espadachim mágica, especialmente pela afinidade dela com magia. E aprender artes internas também seria um grande benefício para o Baekjun. Mas a Seonga falou que a primeira coisa, ele tem que permanecer sentado. E o Baekjun perguntou, como é que é? Ele falou que já tá tarde, eles podem começar amanhã? E a Seonga perguntou, que tipo de desculpinha é essa? E o Baekjun pensou que tinha se esquecido da personalidade dela. Ela fica completamente diferente durante o treinamento. Então, na manhã seguinte, lá estavam novamente. E a Seonga se lembrou do que aconteceu na noite passada. Ela falou que na família da Espada Santa, a técnica de quebrar os céus é usada como método básico de cultivo. Leva muito tempo para dominar, mas como foi deixada para trás pelo próprio deus da guerra, não há técnica superior a ela, então todos a praticam. A técnica da quebra do céu que ela vai ensinar é uma versão ligeiramente modificada da própria Seonga, ajustada ao seu estilo. Então ela vai infundir um pouco de mana no corpo do Baekjun agora. E falou para ele se concentrar em como a mana se move. Então foi isso que ela fez, imbuiu mana em suas mãos. Mas a Seonga, quando fez isso, ficou impressionada. Ela pensou que o tamanho da energia no centro dele. Ela se perguntou se é assim que ele mantém o passo leve por tanto tempo. Ela mal consegue acreditar que uma pessoa que mal começou na cultivação tem tanta energia. E a energia e o sangue que ela sente vindo dele é como se fosse um presente divino. O Baekjun falou que é assim que se faz, então ele vai tentar uma vez. Então a Seonga voltou a se concentrar na técnica. Ela pensou que normalmente é necessário muito tempo e experiência para controlar adequadamente uma técnica de cultivo. Ainda mais o Baekjun, que se afastou dos métodos de treino da família. Talentos inatos como o tamanho do centro de energia e potencial físico são uma coisa, mas a capacidade real de treinamento é outra questão. A Seonga não poderia tirar conclusões até que ela viu uma coisa extremamente impressionante. A Seonga pensou que sempre que outros instrutores disseram que serviam um herdeiro, ela costumava rir com isso. Em vez de buscar conhecimento marcial, foram cegados pelo poder e deram seu apoio. Mas esse lado que o jovem mestre mostrou para ela agora fez ela tremer. O Baekjun perguntou se tem algo de errado. A Seonga falou que não. Na verdade não, tá perfeito. Foi perfeito. Ela pensou que esse moleque viu uma vez e copiou exatamente. Esse talento é completamente insano. Ela pensou que provavelmente ele tem o maior potencial de todos os descendentes da família. Ela pensou que se tudo que o Baekjun disse for verdade, de algum jeito, ela sente que pode tudo se tornar realidade. Ela falou que não tinha intenção de ajudar o herdeiro. A Seonga pensou que tem um longo caminho pela frente ainda. E mais tarde, Baekjun no seu quarto, completamente cansado, falou que isso foi fácil. Habilidades de graça sempre são as mais docinhas. Ele pensou que cumpriu todas as condições para a curiosidade da Seonga. Primeiro, fazendo um treino sem usar esgrima. Segundo, usar palavras que puxem o interesse dela. E terceiro, possuir um alto talento. Se ele bater todas essas condições, ele conseguiria 2 novas habilidades. E uma delas foi a habilidade que a Seonga ensinou diretamente.
a perfuração dos céus modificada por ela. E o sistema explica sobre a técnica de quebrar céu. É um método de cultivo que diz ter sido usado pelo deus da guerra, especializado em acumular energia e ativar o corpo. E com as melhorias da Seonga, aumenta a absorção de mana. Baekjeon pensou que parece fácil agora, mas a curiosidade da Seonga é na verdade bem difícil de despertar. Mesmo que atenda a todas as outras condições, se não tem talento, ela simplesmente vai embora. Mas agora, ele é a definição de talento. O Baekjeon pensou que ela nunca vai ignorar uma pessoa que nem ele. Então, faltando um dia para o duelo, o pessoal que tava lá se perguntou se ele não fica cansado nunca. Disseram que nesse ritmo ele vai acabar entrando em coma antes do duelo. E nesse momento ele estava treinando com a Seonga, usando a técnica do corpo leve. Ele estava correndo junto com ela, só que ela corria muito mais. Ele já estava muito cansado, mas ela estava de boa. Os recrutas falaram que ele tá treinando a sério mesmo, mas eles realmente estavam assustados com o que a Seonga estava fazendo com o coitado. Então, mais tarde, quando o sol estava se pondo, finalmente o treinamento acabou. A Seonga falou que tá bom por hoje e disse que ele deve conservar a energia dele para amanhã. E o Baekjeon agradeceu muito pelo trabalho que ela fez com ele. Ele aprendeu muito graças a ela. E a Seonga falou que não esperava que ele seguiria com tanta vontade assim. O Baekjeon falou que é porque ela guiou ele muito bem, senão não teria conseguido sozinho. E pediu que ela, por favor, permanecesse ao lado dele, o ensinando. A técnica de quebrar céus e o passo leve dele ainda tem muitos pontos fracos que precisam ser corrigidos. A Seonga se perguntou se ele acha que tem pontos fracos. Ela pensou que é claro que não. Ele tá usando aquelas técnicas perfeitamente. Tanto de quebrar céus quanto de passo leve. Mas ela pensou que é estranho que mesmo que ele tenha todo esse talento, o líder da família disse que ele não tinha. Até que nesse momento, simplesmente alguém arrombou a porta do centro de treinamento. E foi o Kang-ho, que tava muito puto com o Baekjeon. E é claro que todo mundo ficou estranhando por que ele tava ali. E o Baekjeon falou pra Seonga não interferir nisso. E ela perguntou como assim, o que isso significa. E nesse momento, o Kang-ho deu um socão na cara do Baekjeon e pegou ele pela gola. E perguntou se acha que ele é uma piada. O Baekjeon falou que não faz ideia do que ele tá dizendo. O Kang-ho perguntou por que ele não desistiu do duelo ainda. Mas o Baekjeon perguntou por que ele deveria fazer isso. O Kang-ho falou que ele não tem nenhuma chance de vencê-lo. Só de ter um duelo contra um lixo que nem ele já é humilhação suficiente. Mas o Baekjeon segurou a mão dele e perguntou por que ele tá agindo que nem um crianção desse jeito. O Baekjeon perguntou se ele tá assustado, ele acha que vai perder. O Baekjeon falou que o duelo foi aprovado pelo pai deles. E o Kang-ho sabe muito bem que uma decisão tomada pelo pai deles não pode ser revertida. Até o pessoal dos recrutas já tava muito assustado com isso. E o Kang-ho, depois de encarar o Baekjeon, falou que é verdade. O Kang-ho disse que falou algo desnecessário. E ele falou também que vê o seu irmãozinho amanhã, informando que não tem nenhuma regra de que proíba que ele possa matar o Baekjeon. O Kang-ho falou que é melhor que ele esteja preparado. Então o Kang-ho saiu com o seu grupinho de merdinhas. E o Baekjeon falou pra Seonga que eles podem entrar agora. Então o dia finalmente chegou. O tão aguardado dia do duelo. Então, é claro, tava todo mundo lá pra assistir, inclusive as irmãs deles. E a Jung-yeon falou que esse lugar aqui é muito sujo, essa poeira não é brincadeira. E perguntou pra Yumin quem foi que decidiu que o duelo seria aqui. A Yumin falou que talvez tenha sido o próprio Baekjeon. E a Sung-yeon percebeu que o Kang-ho já tinha chegado, mas o Baekjeon ainda não. E a Jung-yeon percebeu que aqueles velhotes também estavam aqui. E a grande maioria deles estava ajudando o herdeiro Tairang. A Jung-yeon pensou que a única que ela poderia convencer é a grão-mestre Jaeyoung. E a Yumin falou que ele finalmente chegou. Então lá estava o Baekjeon acompanhado pela Seonga. E a Jung-yeon ficou bem impressionada com isso. Ela se perguntou se a instrutora dele é a Seonga. E o Baekjeon percebeu que tinha uma barreira em volta ali. E ele falou que está agradecido por isso hoje. Seria bom se essa barreira bloqueasse o frio também e não somente o vento, né? E ele perguntou por que a Seonga tava com essa cara. A Seonga falou que não acha que o jovem mestre vá perder, mas ele viu o treino dele como foi. Ela falou que tá preocupada porque o Kang-ho é muito agressivo. Mesmo que o Baekjeon vença esse combate, ambos podem sair muito feridos daqui. E o Baekjeon falou que ela diz isso como se já fosse instrutora pessoal dele. E ela ficou até tímida e falou que não é isso. Até que anunciaram a chegada do chefe da família. O Baekjeon falou que tá na hora de ficar pronto. E ele perguntou se Seonga queria escutar alguma coisa engraçada. O Baekjeon falou que o seu querido irmão sempre foi um encrenqueiro, selvagem, andando por aí fazendo um monte de merda. E o Baekjeon falou que o seu irmão uma vez foi de frente para um monstro e acabou machucando seu braço direito. Ele quase ficou sem aquele braço porque ficou completamente destruído. E o Baekjeon falou que tá trazendo esse assunto do nada porque então ele recebeu uma nova missão. Ele tinha de virar o insano da família. Resumidamente, ele tinha que ensinar uma lição pro Kang-ho, que tormentou ele desde o início de sua vida. Ele tinha que ganhar esse duelo cumprindo todas as condições. Ele ganharia 300 pontos,
e um livro do Deus da Guerra de aumentar proficiência. E Baekjeon falou para não se preocupar. E logo, o mensageiro anunciou o começo do duelo. Ele perguntou se ambos participantes estavam prontos. O Baekjeon parecia que sim, e o Kang-ho até demais. O Baekjeon percebeu que seu irmão parecia em boas condições. E o anunciante disse que o silêncio seria tomado como uma afirmação. E o Kang-ho pensou que vai matar esse molequinho. Falou que vai espancá-lo até a morte. E quando o combate começou, o Kang-ho partiu para cima na maior velocidade que podia, usando a técnica da espada de quebrar céus. A presa dos 9 dragões. Mas como o Kang-ho não tem tanta habilidade assim, é somente a presa dos 5 dragões. Mas o Kang-ho pensou que era mais do que o suficiente. Ele pensou que o Baekjeon nunca conseguiria se esquivar disso. Mas ele assumiu a sua postura de combate. E ele se lembrou da sua vida passada, da sua vida original. Teve um momento em que ele realmente estava com muitas dificuldades para limpar a rota do Baekjeon. Ele não fazia ideia de como derrotar o Kang-ho. Ele não fez progresso naquele momento, ficou preso completamente. E ele falou que ninguém nunca tinha completado essa rota, então não podia pedir ajuda para ninguém. Ele falou que tem que ter um jeito mais fácil de derrotá-lo. Até que uma ideia apareceu na sua cabeça. Ele percebeu que era uma ideiazinha barata, mas era bem sólida. E é explicado que uma das partes mais divertidas do caminho dos heróis é a combinação de habilidades. E na noite passada, o Choi falou que é melhor ele não treinar mais, viu? O Baekjeon falou que sim, ele vai pegar leve. E o Choi desejou boa noite. Mas quando o Choi saiu, o Baekjeon abriu seu sistema. E ele se perguntou que habilidades tinha de combinar para derrotar o Kang-ho. Então ele tinha uma lista de 9 habilidades para comprar. Dentre essas habilidades tinham o chute do solo e a quebra de articulações. Então ele usou primeiramente o chute do solo, que momentaneamente chuta arrancando um pedaço do chão de terra ou areia, ou outros materiais, e os arremessa contra o inimigo. E o Kang-ho se perguntou o que ele quer fazer com essa habilidade de merda. Mas quando ele foi ferido pelo pedaço de pedra, ele sentiu congelar. Isso porque ele combinou com a sua manifestação de atributo. Ele estava arremessando diversos pedaços de gelo. Isso porque estava bem frio nesse momento. E o Kang-ho realmente teve que se defender dessa habilidade. Só que mesmo defendendo, estava sendo atingido pelo seu corpo. O corpo inteiro dele estava sendo arranhado por esses fragmentos de gelo. E o Kang-ho perguntou se ele acha mesmo que esses truques baratos vão funcionar. Só que no segundo seguinte ele foi recebido com um socão na cara. Literalmente o rosto dele foi afundado. Mas o Baekjeon não acabou por ali. E depois de agarrar o braço do Jang-ho, puxou ele pra perto e acertou ele em cheio. Todo mundo ficou completamente abismado com o que ele acabou de fazer. O Baekjeon usou a quebra de articulações no cotovelo do Kang-ho, que estava todo ferrado no chão. Claro que ele tentou revidar, mas inutilmente. O Baekjeon se esquivou com seu passo leve, movimento rápido. O movimento rápido era como um teleporte que usa uma certa quantidade de mana para instantaneamente ir para uma certa distância. E o Baekjeon falou que seu irmão tá patético agora. O Baekjeon falou que tinha prometido matá-lo nesse combate, mas ele nem sequer deixou um arranhão em sua pele. Mas o Kang-ho, todo ferrado, mandou ele calar a boca. E o Baekjeon perguntou se o Kang-ho sabe por que o pai deles tolerou esse comportamento horrível dele. Porque ele tinha talento suficiente para poder fazer o que ele quiser. Mas o Baekjeon não concorda com o julgamento de seu pai. Até porque esse nível pode ser considerado talento. E o Kang-ho ficou tão bravo que usou corte lunar, que era como um disparo de energia. E o Baekjeon se preparou para bloquear aquilo. E o Kang-ho pensou que ele é um idiota. Ele nunca vai conseguir bloquear isso com as mãos. Ele pensou que o orgulho desse moleque deve ter derretido o cérebro dele. Mas o Baekjeon usou a manifestação de atributo no seu punho, o que fez ele facilmente não só bloquear, como destruir a habilidade do Kang-ho. O Kang-ho se perguntou se aquilo era aura, e a grão-mestre Jaeon ficou interessada. E o Kang-ho perguntou como diabos ele consegue usar aura. Mas o Baekjeon falou que a sobrevivência é daquele que se adapta. Os fortes devoram, e os fracos são devorados. E ele partiu pra cima combinando a manifestação de atributo com o golpe pesado. Ele acertou tão poderosamente que destruiu todo aquele campo de batalha. E a própria Seonga não conseguia ver nada de tanta fumaça na frente. Só que quem terminou de pé foi o Baekjeon. O sistema falou que ele completou a missão de se tornar o malucão da família. Ele ganhou suas recompensas, 300 pontos, e aumentar a proficiência do livro do Deus Marcial. E nesse momento, o Kang-ho tava com a cabeça afundada na terra. E o Baekjeon falou que agora que ele é o mais forte, ele quer tomar a mansão, status e dinheiro do seu irmãozinho, porque isso pertence ao vencedor. E a grão-mestre Jaeon ficou completamente impressionada. Ela se perguntou se ele conseguiu usar aura e atributos em somente uma semana, sem ninguém estar ensinando ele. Mas o grão-mestre ao lado dela falou que ouviu falar que a instrutora Seonga estava ajudando ele a treinar, mas aparentemente
o que ela ensinou foi somente uma técnica de cultivo e é do passo leve. Os outros se perguntaram se ninguém ensinou manipulação de aura pra ele, então? É inacreditável que esse poder ele tenha aprendido sozinho. A Jun-Young pensou que talvez ele seja um gênio. Ela pensou que isso não faz o menor sentido, não era pro Baekhyun ter tanto talento. E ela pensou que o seu pai, na sua juventude, também tentou todo tipo de técnica. E ela se perguntou se o seu pai estava errado sobre ele. E o Murhak, líder da família, estava com um sorrisinho no rosto. E ele falou para levar o Baekhyun para os seus aposentos mais tarde. E o Baekhyun estava até cansado. Ele falou que quase acabou sua mana no meio do combate. Mas a Seonga falou que ele foi perfeito nesse combate. Ela pensou que ele iria se machucar, mas ele ganhou sem nenhum arranhão. Ela achou isso completamente incrível. E o Baekhyun falou que ela não precisava se preocupar. Até que ele percebeu que ela estava bem mais animadinha do que antes. Ele pensou que nesse ritmo, talvez ela aceitasse ser instrutora pessoal dele. O Baekhyun pensou que se fosse no jogo, ele definitivamente tentaria. Mas ele não precisa adiantar as coisas. Cedo ou tarde ela vai se tornar instrutora dele. Até que o mensageiro apareceu, dizendo que o líder da família estava chamando pelo Baekhyun. O Baekhyun pensou que provavelmente seu pai vai perguntar de qual grão-mestre ele quer aprender as técnicas. E ele falou que logo estaria junto de seu pai. Mas ele pensou que somente isso não é o suficiente. O Kang-ho vai ser tratado pelo Jung-won. Além dele ter sido completamente destruído pelo seu irmão mais novo, que só treinou durante uma semana, ele foi completamente humilhado, vencendo sem nem deixar um arranhão nele. O Baekhyun pensou que a reputação dele na família vai cair muito. Mas ainda tem mais coisa que ele pode tomar do seu irmãozão. Talvez ele possa fazer o que ele tentou da última vez. Então, mais tarde, nos aposentos de Murhak, estava ele, seus subordinados e os grão-mestres. E o Murhak estava com seu olhar intimidador de sempre, de frente para o seu filho. O Murhak perguntou se ele realmente quer aprender artes marciais. Ele falou que os grandes instrutores, grandes mestres, são os pilares da família da Espada Santa. Só aqueles com talento excepcional e dignos podem aprender sobre seus conhecimentos. O Murhak perguntou se ele se acha talentoso. O Baekhyun perguntou se o seu próprio pai não acha. E um dos subordinados ficou desesperado quando ele falou isso. O Murhak falou que o Baekhyun tem muita confiança e ele não pode aprender de todos os grão-mestres, somente de um. E se o grão-mestre que ele escolher recusar ensiná-lo, ele tem que aceitar essa decisão. O Baekhyun falou que os pilares da família não podem se atar somente à correlação sanguínea. Ele pensou que sabem muito bem disso. Então ele estava analisando os possíveis candidatos grão-mestres. Ele pensou que 3 deles já estão ajudando outros jovens mestres. Se escolher qualquer um deles, vai ser inútil. E o Baekhyun pensou que também ele quer atingir as condições para um certo evento. Então ele só tem de verdade mesmo uma opção. Ele escolheu a grão-mestre Jaeyoung. A Jaeyoung é conhecida como a mais habilidosa dentre os 4 grão-mestres e é a assistente mais próxima do líder da família Murhak. É um indivíduo inteligente que estuda todos os tipos de artes marciais para o avanço da espada e ao invés de participar desse conflito de sucessão, dedicou toda a sua paixão no desenvolvimento da espada e no treinamento dos novatos. E dentre seus estudantes, alguns viraram mestres, como por exemplo a própria Han Seong-ga. Ela foi recruta da própria Jaeyoung. Considerando habilidade individual, talento e esgrima avançada em termos de contribuição na família, a Jaeyoung é a mais influente dentre todos os grão-mestres. Indubitavelmente escolheria ela por natureza. E o Murhak perguntou o que a Jaeyoung acha disso. E a Jaeyoung pensou um pouco, e o velhinho pensou que isso já acabou pra esse moleque. Ele pensou que foi bem surpreendente que o Baekhyun conseguiu usar aura nesse meio tempo, mas ele pensou que a Jaeyoung nunca ensinou nenhum sucessor. E quando ensinou Tairang, só ensinou técnicas super básicas. E como o Baekhyun só fica trancado no seu quarto o tempo inteiro, seria ainda mais difícil dele ser aceito. A Jaeyoung, que antes disso, ela tem uma coisa que gostaria de confirmar. Ela perguntou se o Baekhyun tem um momento, então ela foi pra trás dele pra sentir a sua energia. O Baekhyun pensou que ela queria confirmar o seu talento. Ele deveria ter imaginado, é bem óbvio. E a Jaeyoung, quando sentiu a energia dele, ficou impressionada. Ela falou que isso tá perfeito. E um dos grão-mestres perguntou o que ela quer dizer com perfeito. A Jaeyoung falou que o corpo dele é perfeito para as artes marciais. E o grão-mestre falou que a própria Jaeyoung dizendo isso é impressionante. E o Murhak perguntou o que ela faria exatamente então. A Jaeyoung falou que outros sucessores vieram até ele procurando pelos seus ensinamentos. E ela recusou, porque não queria problemas. O Baekhyun falou que tudo bem, ele entende e respeita o desejo dela. Mas a Jaeyoung falou que dessa vez, ela não tem outra escolha a não ser ir contra seus princípios. Ela vai tentar ensiná-lo. O Murhak falou que como ela deseja. E ele falou que agora que o grão-mestre foi escolhido, todos os outros devem sair. Mas o Baekhyun falou que ele tem uma coisa para pedir. Ele pediu ao Murhak para usar a riqueza da família por um momento. E é claro que até a própria Jaeyoung ficou impressionada com isso que ele falou. Ela pensou que o Tairang, a Jun-Young, o Kang-ho e até Yu-Min
sim, todos eles podem usar livremente a riqueza da família. Mas o Baekjeon, que foi abandonado, tratado como se nem fosse dessa família, só recebe o suficiente para sobreviver. Em outras palavras, se o Murhak concordar em deixar ele usar a riqueza da família, seria uma declaração de que ele foi reconhecido como filho verdadeiro. Até o momento, o Baekjeon viveu satisfeito com o dinheiro que ele tinha, mas a partir desse momento não vai ser mais o caso. O Baekjeon pensou que ele vai precisar desse dinheiro no futuro. Isso se ele quiser ficar mais forte. O Murhak falou que tudo bem, e o Murhak ordenou que os subordinados tirassem todos os bens do Kang-ho e entregassem para Baekjeon. E é claro que ficaram bem chocados com isso. E o Murhak falou que quando o Kang-ho acordasse, também o proibisse de usar qualquer ajuda da família. E a mestre falou que isso é demais. Mas o Murhak somente a encarou. O Murhak perguntou se ela acha que é demais. Então ela vai fazer uma pergunta. Por acaso o Kang-ho foi negligenciado de treinar? Ele falou que sim, ele tem talento. Mas ele esteve ignorando o comportamento de seu filho até o momento atual. E o Murhak falou que ele perdeu o duelo. Teve alguma coisa que ele fez melhor do que o Baekjeon durante a partida? O Murhak falou que essa aqui é a família da Espada Santa. Não tem lugar para fracos nessa família. E ele falou que se entenderam, era para saírem. E mais tarde, quando o sol estava se pondo, o Murhak perguntou para Jaeyoung o que ela pensa sobre isso. A Jaeyoung perguntou se ele estava falando do jovem mestre. Ela falou que ensinou muitos indivíduos talentosos durante esses anos, mas nenhum deles se compara ao Baekjeon. A Jaeyoung pensou que talvez ele rivalize até com o próprio Murhak. E o Murhak falou que isso é estranho. Ele sempre observou seu filho e ele nunca mostrou nenhum traço de talento. A Jaeyoung também acreditava no mesmo, só que recentemente, depois que ele retornou daquele ataque de monstros, ele mudou muito. O Murhak falou que alguma coisa deve ter acontecido nesse meio tempo. A Jaeyoung falou que sim, é a única coisa que ela pode pensar. O Murhak falou que ainda assim é bem interessante. Uma nova variável apareceu no conflito de sucessão. Então o Baekjeon, no seu quarto mais tarde, estava recuperado de toda a sua fadiga. E ele começou a aprender os ensinamentos de Jaeyoung. E nesse momento ele ganhou mais proficiência no livro do Deus Marcial. Ele pensou que agora que o livro estava com 2 estrelas, ele pode não somente aprender habilidades, como também traços especiais. Os traços são como presentes divinos ou talentos. Coisas como resistência a veneno, regeneração de mana mais rápida. Tem traços incrivelmente úteis para ele. No entanto, tem eventos que acontecem somente se ele tiver uma certa combinação de traços. E ele pensou que faz 1 mês e meio até que o Tairang retorne. E quando ele retornar, definitivamente vai atrás do Baekjeon. E ele precisa ficar mais forte até lá. Ele falou que finalmente vai colocar seus pés na sociedade marcial. Mas antes de oficialmente entrar na sociedade marcial, o Baekjeon decidiu coletar algumas informações por meio do Choi. E o Choi perguntou se o jovem mestre quer que ele vá até Gangran e descubra quais os itens são leiloados em uma semana. O Baekjeon falou que é exatamente isso. É explicado que o Caminho dos Heróis é um jogo onde a história e os cenários mudam a cada rodada. Mesmo que jogue a mesma rota da mesma forma, as localizações das bases inimigas podem ser diferentes. Isso significa que se o personagem jogável, no caso ele, atue de forma diferente, podem haver muitas variáveis. Em vez de correr o risco de perder os eventos por se mudar, o Baekjeon pensou que seria melhor e mais benéfico deixar o Choi cuidar disso. Agora ele tá ocupado pegando tudo do Kang-ho, e ele estava impressionado com a pilha de riquezas que o Kang-ho tinha. Ele realmente acumulou bastante coisa, até que a Seonga apareceu entregando um cartão para ele. Esse, como bem conhecem, é um cartão preto. Somente 0,1% das pessoas mais ricas podem usar um desse. A família da Espada Santa pode estar escondida em Seorakzan, mas venderam itens dos portões desde antigamente, acumulando riquezas incríveis. E o Baekjeon falou que pediu pro Choi cuidar disso, mas o Baekjeon falou que se estava dando diretamente para ele, ele não recusaria. E a Seonga falou que a partir de hoje decidiu se tornar instrutora pessoal dele. Isso significa que ela não pode ensinar nenhum outro recruta e seguiria ele exclusivamente. Na verdade, não é muito diferente de uma secretária. A Seonga é uma das instrutoras mais habilitadas desse lugar. É um talento que ele não pode perder de ficar ao seu lado. E ele se perguntou se ela está voluntariamente se oferecendo para ser a instrutora dele. É claro que o Baekjeon aceitou. É como ganhar na loteria. E mais tarde ele estava lendo novamente. Ele pensou que já que esteve treinando por um bom tempo, ele deveria aprender pelo menos um traço por agora, até que finalmente encontrou o traço Energizar de rank C. O corpo dele não sentirá mais fadiga facilmente, e a velocidade de recuperação da fadiga também é aumentada. Ele falou que são 300 pontos por um traço de rank C. Com certeza é bem mais caro do que ele imaginava, e já que o efeito da ginseng já passou, ele tem que usar isso aqui. A única razão pelo qual ele treinou noite e dia naquele momento foi por conta do efeito do Elixir, mas é claro que o Elixir não dura pra sempre, e o Baekjeon falou que ficaria com esse traço. Agora precisa de outra habilidade. É explicado que no Caminho dos Heróis tem 2 métodos para aprender habilidades.
O primeiro, obviamente, é treinando e aprendendo eles, e o segundo é usando um livro de habilidade, ganhando instantaneamente essas habilidades. Livros de habilidade contêm as informações e conhecimento sobre a habilidade. Se ler completamente o livro, ele consegue aprender uma habilidade. O problema é que esses livros são extremamente raros. É claro, livros de habilidade com habilidades de baixo nível estão por toda parte, mas as habilidades de alto nível são muito difíceis de se encontrar. Então o jeito mesmo é treinar até aprender. Livros de habilidade são oportunidades extremamente raras, mas ele pensou que com o livro do Deus Marcial, ele pode pegar essas oportunidades sempre que ele quiser. E como descendente da família da Espada Santa, ele pode receber o treinamento que ele quiser também. Isso é uma enorme vantagem para ele. Nesse momento, ele estava sendo recebido pela grão-mestre Jaeyoung. Primeiramente, estavam lá para tomar um chazinho. A Jaeyoung falou que ouviu diretamente dele que gostaria de aprender artes com ela, e ela perguntou o que exatamente ele gostaria de aprender. O Baekjun falou que queria técnicas de punho. É isso que ele quer aprender primeiramente, o que deixou ela bem chocada. O Baekjun pensou que o normal seriam técnicas de esgrima, é claro. Isso porque é a icônica arte marcial da família da Espada Santa, obviamente. Todos nesse lugar praticam a esgrima, ainda mais com a técnica de quebrar céus. Quanto mais você pratica, mais forte se torna. E a Jaeyoung perguntou se ele sabe que tá na família da Espada Santa, certo? O Baekjun perguntou onde mais poderia estar. Ele falou que não tá recusando a esgrima. Para ele, técnicas de punho são somente o início. Ele quer masterizar todas as formas de artes marciais, assim como o antigo deus marcial fez um dia. Qualquer coisa que possa ajudá-lo a ficar mais forte, ele planeja em usar. E o Baekjun falou que, aproveitando esse assunto, ele falou que ouviu dizer que ela pesquisou artes marciais usadas pelo antigo deus marcial. E ele estava se perguntando se ela poderia ajudar ele com isso. A Jaeyoung sorriu e falou que ele é bem interessante. Ela falou que ele tá bem informado sobre as coisas. E o Baekjun pensou que, é claro, ele se aproximou justamente para isso. A Jaeyoung falou que tudo bem. Assim como ele disse, a primeira coisa que ele vai aprender são técnicas de punho. E a Jaeyoung falou que encontrou vários registros depois de viajar pelo mundo. No entanto, há um problema com essa técnica. O manual onde foi gravado foi apenas parcialmente recuperado, o que significa que é uma técnica incompleta. Ela falou que vai ser bem honesta com Baekjun. Se ele quer se tornar realmente mais poderoso, ele tem que aprender a técnica de espadachim. Mas o Baekjun falou que não. Ele não mudou de ideia. Ele quer aprender a técnica de punho. A Jaeyoung falou que ele é bem teimoso, mas tudo bem. Vai fazer assim como ele deseja. Então, mais tarde no centro de treinamento, o Baekjun pensou que, como esperado da Jaeyoung, ela sempre consegue achar o melhor talento. A Jaeyoung falou que vai mostrar 2 técnicas no total. Como ela disse, é uma técnica incompleta. Várias de suas formas foram perdidas. Então, ela acumulou magia para criar os espantalhos mágicos e todo mundo ficou impressionado porque a Jaeyoung mostraria alguma coisa. Disseram que é uma cena muito rara de se testemunhar. Então, uma tela do sistema apareceu diante do Baekjun. A missão se chamava "É claro, eu sou um gênio". A vitória dele sobre o Kang-ho criou um alvoroço na família, mas as pessoas ainda duvidam um pouco dele. Ele tem que provar o talento que ele tem. Nesse momento, ele tem que observar atentamente a técnica que a Jaeyoung vai ensinar e imitar ela perfeitamente. Ele consegue fazer isso já que é um gênio, e a recompensa são 200 pontos. Ele pensou que isso é facinho, e a Jaeyoung agora mostraria a primeira forma, a aniquilação celestial. E somente com um pisão forte, ela criou uma grande lufada de vento, e assumindo a sua postura de combate, criou um ciclone em volta dela, circulando sua energia. E com esse poderoso golpe, ela criou um dragão feito de energia, que explodiu completamente, coitado do espantalho. E o Baekjun falou que a aniquilação celestial faz jus ao nome. O poder é insano. A Jaeyoung falou que, se igualando ao poder da técnica, também tem um alto consumo de mana. Com um centro de energia de tamanho normal, a pessoa nem consegue fazer isso. O Baekjun falou que já esperava. Agora a Jaeyoung mostraria a segunda técnica. Mas antes disso, ela foi para trás de um dos espantalhos e falou que o espantalho também é capaz de atacar. Para ser mais específico, eles atiram esferas de mana, como por exemplo essa, com um pouco de mana infundida. Então ela atirou uma esfera de mana na direção do Baekjun, que conseguiu bloquear. A Jaeyoung falou que a letalidade dessas esferas é diminuída, então não vão machucar ele, mas causam uma dorzinha se acertar. E o Baekjun se perguntou por que ela mirou nele. O Baekjun se perguntou se teve alguma rodada que foi assim, e a Jaeyoung falou que isso é por conta da segunda técnica que ela vai mostrar, e falou para ele olhar com atenção. Logo, o espantalho disparou outra esfera de mana na direção dela agora. Na verdade, todos atiraram. E quando estavam
se aproximando, ela usou a segunda técnica, um tipo de barreira que bloqueou completamente as esferas de mana. E acumulando essa energia, ela devolveu as esferas de mana com mais poder. E todo mundo ficou impressionado que ela usa uma arte marcial desse nível também. O pessoal nem sabe como começar para copiar o que ela fez. A Jaehyun explicou que é uma técnica que capta a força suavemente e a envia de volta. O nome desse movimento é o Ataque do Retorno. Ela falou que parece menos impressionante do que a Aniquilação Celestial, só que o retorno é bem mais difícil de ser feito. O Baekhyun falou que entende, o controle da mana tem que ser muito apurado. Ele pensou que isso de verdade é uma habilidade prática. Depois de aprender, ele vai ter muitas chances para usar. A Jaehyun falou que nunca usou numa batalha de verdade, mas ela acha que pode ser bem útil contra magos. O Baekhyun falou que sim, parece ótimo. Ele falou que vai tentar. E a Jaehyun perguntou como é que é, e os recrutas também mal acreditaram no que ele disse. O pessoal realmente não entende o que o Baekhyun estava fazendo ali com ela também. E um dos recrutas disse que ela estava ensinando ele pessoalmente. E perguntaram por que esse fracote estava sendo ensinado por ela. E o outro falou que aparentemente ele ganhou a aprovação do líder da família. Eles mal podem acreditar nos seus próprios olhos. Só que nesse momento a Jaehyun foi para trás de um espantalho e perguntou se ele tem certeza que quer começar com a segunda técnica. O Baekhyun falou que sim. E a Jaehyun se perguntou o que esse moleque vai fazer. Ela se perguntou se ele quer mesmo copiar o que acabou de ver. E ela também pensou que os outros recrutas que estão aqui agora não assistiram a partida dele contra o Kang-ho. Então não esperam nada do jovem mestre Baekhyun. Nem a própria Jaehyun sabe se ele vai conseguir copiar isso direito. Mas o Baekhyun falou que já tá pronto. O Baekhyun pensou que para aprender uma habilidade por meio do treino, ele tem que praticar, ele tem que experienciar essa habilidade. Seja como for, precisa passar por um treinamento intenso. Só então pode realmente adquirir essa habilidade. Mas o Baekhyun é diferente. Então, quando os espantalhos dispararam mana na direção dele, ele pensou que ele é diferente porque tem o corpo celestial. Então, ele usou a sua mana flamejante para bloquear facilmente todos os disparos de mana, criando o mesmo ciclone, assim como a Jaehyun. Ela ficou completamente abismada. Ela pensou que ele realmente absorveu toda a mana com o golpe dele. Então, o Baekhyun estava pronto para devolver tudo. Isso em forma de uma grande besta flamejante. Ou seja, ele usou as duas técnicas ao mesmo tempo, criando uma grande explosão. Os recrutas ficaram completamente sem palavras. A Jaehyun se perguntou como isso é possível. Ela pensou que já foi chamada de gênia um dia, mas ela mesma demorou muito tempo para masterizar isso. Mas o jovem mestre simplesmente não só imitou depois de ver, como também deu um passo adiante. E o Baekhyun completou a sua missão de gênio, recebendo 200 pontos como recompensa. A Jaehyun falou que ele é incrível. Ela nunca pensou que ele pudesse usar as duas técnicas em uma só. O Baekhyun falou que se sente lisonjeado. Ele falou que a mana dele ainda é insignificante diante da mana dela. Ele não pode causar tanta destruição quanto ela. Então, ele quer cultivar mais mana dentro de seu corpo. Mesmo que a Jaehyun tenha ficado impressionada com o poder dele, o poder dela ainda é completamente avassalador. O Baekhyun falou que a destruição que ele causou com a Aniquilação Celestial não foi nada comparado com a dela. A Jaehyun falou que também sentiu isso no passado, mas agora ela realmente acredita que ele é um talento nunca antes visto. Ela já teve muitos discípulos, mas nenhum tem esse talento dele. E no futuro também nunca vai encontrar, provavelmente. A Jaehyun falou que realmente não sabe o quanto pode ensinar a ele. Ela não tá muito confiante como professora dele. E o Baekhyun, analisando esse diálogo, ele pensou que aquela missão foi uma coisa um pouco escondida. Dependendo do que ele mostrasse nessa missão, a recompensa seria diferente. E essa linha que ele está seguindo, provavelmente, ele recebeu uma nova variação da sua missão. Isso por mostrar uma certa combinação de habilidades. Então, tudo que ele tem que fazer é ser ensinado pela Jaehyun a partir de agora. E a próxima habilidade que ele vai receber como recompensa vão ser os Passos Fantasmas. O Baekhyun pensou que essa habilidade é extremamente útil para ele. Ele pensou que já compraria ela em um certo momento. Mas ganhá-la de graça é ótimo. Só que o problema dessa rota que ele tá seguindo é que pode ter um fim fatal. A Jaehyun falou que quer ensinar isso pra ele. Ela perguntou se ele já ouviu falar dos Passos Fantasmas. É uma técnica que pode comprar tempo para a preparação, mas isso é uma falha fatal para a Aniquilação Celestial. A Jaehyun falou que seria melhor tentar logo de uma vez sem falar muito. Até porque ele entende melhor desse jeito. E o Baekhyun percebeu que o destino dele pode ser péssimo, porque a intensidade do treino dela é que é fatal. Então, uma semana se passou, e como esperado, o Baekhyun foi tratado como um cachorro morto. Ele falou que não aguentava mais. Mas a Jaehyun falou que ele é incrível, e ela tava lá de pé sem nenhuma gota de suor. Ela falou que somente em uma semana ele aumentou muito suas habilidades. Ele conseguiu usar os Passos Fantasmas e a Destruição Celestial com precisão. O Baekhyun falou que não, ele tá bem longe do que ela esperava. Até que outras pessoas se aproximaram, a Seonga e o Jungwon.
E o Jong-won falou que até pra ele isso é um pensamento um pouco arrogante. E até a Jae-yoon tava impressionada que eles estavam aqui. Ela falou que faz um bom tempo que não vê ele. E ele veio pra trazer um remedinho pra ele, pra ajudá-lo a se recuperar. E a Jae-yoon falou que faz um bom tempo que não vê a Seung-ga também. Mas a Jae-yoon perguntou o que exatamente traz eles aqui hoje. O Baek-jun perguntou se ela não sabe mesmo. Há uma semana atrás a Seung-ga se tornou uma instrutora direta dele. Mas a Jae-yoon falou que quando ela se tornou instrutora disse que não ajudaria ninguém em específico. E todos eles deram risadinhas, ela ficou um pouco tímida. E a Seung-ga falou que mudou de ideia. A Jae-yoon falou que tudo bem, ela foi longe demais com essa piada. Mas ela tá feliz de ver a sua discípula depois de tanto tempo. E a Seung-ga explicou que a razão pela qual ela mudou de ideia é que ela não fez isso só por fazer. A Jae-yoon falou que tudo bem, ela entende isso. A Jae-yoon tem certeza de que a Seung-ga ponderou muito sobre isso, até porque sempre confiou na sua discípula. A Jae-yoon falou que então o treinamento de hoje termina por aqui, mas a Jae-yoon falou que daqui a um mês o mestre Tairang vai retornar. E ela perguntou se o jovem mestre Baek-jun realmente vai tentar a sucessão. Ele falou que chegou muito longe para desistir agora. E agora que ele mostrou suas presas, seu irmão não vai deixá-lo em paz. A Jae-yoon falou que tem sempre a opção de se juntar à facção dele, assim como Kang-ho fez. O Baek-jun perguntou se ela realmente acha que ele vai fazer isso. A Jae-yoon falou que é só uma preocupação sem sentido. Ela falou que se o Jong-min e Hyan estivessem vivos, a situação de sucessão seria bem mais complicada agora. O Baek-jun falou que esses são seus irmãos mais velhos, certo? A Jae-yoon falou que especificamente o Jong-min, que era muito amado pela Jung-yeon. Ela ainda se lembra de como a irmã dele ficou triste quando ele acabou morrendo. E ela falou pro Baek-jun que os outros herdeiros não vão deixá-lo em paz a partir de agora. E falou para ele ficar bem atento quanto ao Tairang e a Jung-yeon. Ambos estão muito gananciosos por essa posição. E eles não se importam com os meios que eles vão usar. O Baek-jun falou que ele sabe disso muito bem, mais do que qualquer um. E a Jae-yoon falou que ele se esforçou muito durante essa semana e falou que foi uma honra ensiná-lo. Então mais tarde ele estava retornando com a Seung-ga e Baek-jun estava pensando sobre os seus irmãos que já estavam mortos. Disseram que eles foram mortos em acidentes, mas é claro que isso não era verdade. Ambos expressavam publicamente a sua intenção de se tornarem sucessores. Foi por isso que o Tairang os matou e disfarçou isso como se fosse um acidente. Ele tentou matar até o próprio Baek-jun, que está longe de se tornar um sucessor. Mas agora que ele mostrou suas presas e quando o Tairang retornar, com certeza ele vai estar no topo da lista de eliminação. Ele precisa de um tipo de poder que o próprio Tairang não consegue facilmente. Até que eles ficaram chocados quando viram o Choi. Ele tava com uns 100 quilos a mais. E eles ficaram extremamente chocados com isso. O Baek-jun falou que tá um pouco surpreso. Ele se lembrou de que tinha uma rota que era desenvolvida assim no jogo. E ele quase não reconheceu o Choi. E a Seung-ga perguntou quem ousa invadir o território da Espada Santa. Ela falou que não sabe quem é esse moleque, mas ele vai morrer aqui e agora. Mas o Baek-jun falou que não, é o Choi. E ela perguntou como é que é esse cara que parece um porco. Então ela analisou bem e percebeu que, sim, era o Choi. Então mais tarde eles estavam experimentando macarons. A Seung-ga falou que isso é incrível, o sabor é impressionante. Agora ela entende como que o Choi ganhou tanto peso em uma semana. O Choi falou que é mais surpreendente ela nunca ter comido macarons do que ele ter ganhado tanto peso. Mas a Seung-ga falou que ela sempre cresceu aqui e nunca teve contato com esse tipo de coisa. E o Baek-jun pensou que é verdade, a Seung-ga é órfã, por isso que ela cresceu na família da Espada Santa desde cedo. E o Choi falou pro Baek-jun que completou aquela investigação que ele tanto queria. Atualmente estão vendendo corpos raros de espíritos. E também ele conseguiu um convite para o leilão. Ele conseguiu 2, no caso do Baek-jun querer levar uma pessoa. E o Baek-jun falou que tem que usar os 2 se ele trouxe 2, né? Então ele estava analisando o horário que começava essa audiência. Enquanto isso, na cidade grande, na filial da família da Espada Santa em Seul, lá estava Lee Jun-won, o diretor da filial de Seul da família da Espada Santa. Ele se perguntou se o jovem mestre estava vindo. Ele falou que vai preparar tudo. Então lá estavam eles na cidade grande. Estavam chamando a atenção do pessoal. A Seung-ga estava bem tímida porque estava todo mundo encarando eles. O Baek-jun falou que é claro, com ela andando vestida desse jeito. E a Seung-ga falou que vai tomar cuidado. Alguém pode ter eles como alvos. O Baek-jun falou que ela não precisava se preocupar tanto na cidade grande. Ela vai ficar ainda mais esquisita agindo desse jeito. A Seung-ga falou que não é fácil agir normalmente numa cidade com tanta gente. E o Baek-jun perguntou se ela não vem frequentemente pra Seul, né? A Seung-ga falou que não tem motivo pra ela fazer isso. O Baek-jun perguntou quando foi a última vez que ela veio pra cá. A Seung-ga falou que provavelmente quando ela se tornou mestre. Ela veio fazer um registro na Associação de Caçadores. E o Baek-jun falou, a Associação de Caçadores. Ele perguntou se é aquele prédio ali, não é? A Seung-ga falou que sim, é só uma organização vazia. E o Baek-jun pensou que monstros e portais apareceram centenas de anos atrás. E aqueles chamados caçadores formaram uma organização para lidar devidamente com os monstros. Várias organizações sobreviveram desse jeito desde os tempos antigos. Grande parte delas se tornaram ou guildas ou torres mágicas.
famosas, ou também famílias famosas, assim como a família da Espada Santa. Fundamentalmente, esses grupos possuem muito dinheiro, e a atual família da Espada Santa tem mais influência do que o próprio governo, no caso a associação. A Seonga falou pro jovem mestre que é uma organização no qual ele não precisava se preocupar. O Baekjin falou que acha que sim, pelo menos por enquanto. A história vai mudar muito quando Changwon entrar nesse grupo. E quando entregaram os convites, entraram naquela audiência. Quando subiram pelo elevador, se deram de cara com um lugar extremamente chique. Era como se fosse um grande baile com restaurante, tinha barzinho, refeições chiques, pessoas bem arrumadas. E o Baekjin falou que chegaram bem na hora. E a Seonga estava muito impressionada, nunca pensou que poderia ter um espaço assim no subterrâneo. O Baekjin falou que é bem espaçoso, realmente. E a Seonga falou que estava impressionada com a quantidade de caçadores aqui também. Ela perguntou se todos vieram por conta desse leilão. O Baekjin falou que imagina que sim. A Seonga perguntou que tipo de leilão é esse. O Baekjin falou que ela vai entender quando ver. E ele recomendou que fossem para o segundo andar, para ver melhor. Então, quando finalmente começou, o leiloeiro apareceu, agradecendo a espera de todos eles. Agora estava começando o leilão de Somnium, que negocia itens raros desse mundo, e itens raros até do outro mundo. Hoje vão leiloar itens especiais de monstros do outro mundo. O leiloeiro falou que vai pular logo a apresentação. O primeiro item é de rank A, trazido diretamente da Zona Sombria. E como eles podem ver, é um livro de habilidades. Um livro de habilidade mágica. E o Baekjin falou que esse parece interessante. O primeiro lance foi de 100 milhões, depois 120 milhões. E a Seonga estava extremamente apaixonada por aquele livro. O Baekjin pensou que já que ela tem talento pra magia, é natural mostrar interesse. Ainda mais um livro de rank A. E Baekjin pensou que precisa encontrar logo seu artefato. Isso é um pouco frustrante. Provavelmente deve aparecer logo. E os lances foram subindo, 200 milhões, 220, 240, até que um cara deu um lance de 1 bilhão. E o Baekjin olhou pra esse cara e falou que é exatamente ele que estava procurando. E mais tarde já estavam no final desse leilão, o último item, a atração principal desse leilão, tirado diretamente das montanhas Seoraksan, onde todo tipo de monstro vive, e dentre eles os espíritos mais poderosos. O corpo de um tigre da neve. E o corpo desse tigre era tão grande que cobria todo o palco. A Seonga ficou extremamente impressionada com a quantidade de mana que tinha naquele corpo. E o leiloeiro falou que tem tanta mana dentro dele que até parece que tá vivo. E ele explicou que foi tratado especialmente depois da morte. Ou seja, o núcleo de mana desse tigre está intacto. E é claro que todo mundo queria dar lances. E o primeiro lance começava com 1 bilhão. Daí o pessoal foi aumentando 1.5, 1.9, 2 bilhões. A Seonga falou que estavam aumentando o preço como malucos. O Baekjin falou que é claro, isso é um corpo de um tigre da neve. A pele, o núcleo, o coração, tudo dele é útil. E Baekjin se perguntou se também se junta. Tava todo mundo na casa dos 2 bilhões, até que ele deu um lance de 6 bilhões. Até a Seonga ficou estática. Ela falou que mesmo que ele tenha disponibilidade do dinheiro da família, 6 bilhões é muita coisa. O Baekjin falou que isso não é nada. O pai dele não vai reclamar com ele gastando tanto dinheiro assim. E também 6 bilhões não é quase nada pra família dele. A Seonga falou que é verdade, mas... Então as pessoas aceitaram esse lance e aumentaram ainda mais. O Baekjin pensou que não pode subestimar o corpo de um tigre de neve. Ninguém desistiu no preço dele. A Seonga falou que ele foi permitido a usar o dinheiro recentemente, então ele tem que tomar cuidado. Mas ele deu um lance de 10 bilhões e deixou a coitada desesperada. E o leiloeiro falou que pulou pra 10 bilhões num instante. O preço tá aumentando rapidamente. E perguntou se alguém dá um lance maior do que esse. E aquele cara de antes estava suando frio. Ele se perguntou se aquele moleque foi de 6 bilhões pra 10. Ele pensou que ainda tem dinheiro, mas esse aumento foi demais até pra ele. Ele pensou que foi aquele moleque ali que parece um gigolô que aumentou o preço. E ele se perguntou quanto dinheiro esse garoto tem. Mas ele pensou que tinha que ganhar o corpo do tigre de neve. Então ele deu o lance de 10.2. O Baekjin falou que esse cara é tão irritante. Então deu o lance de 15 bilhões. E a Seonga já estava completamente desacreditada. O cara se perguntou se ele deu um lance de 15 bilhões. E quando ele aumentou para 15.1, o Baekjin aumentou para 20 bilhões. Nesse momento, a Seonga estava desistindo da vida dela. E o cara pensou que mais do que 20 bilhões era impossível para ele. Mas ele pensou que tinha que ganhar o corpo desse tigre. Só que ele não conseguiu. Então, foi vendido por 20 bilhões. O leiloeiro falou que, infelizmente, esse leilão chegaria ao fim. Mas é claro que os próximos leilões vão ser tão bons quanto esse. Então, mais tarde, caminhando por Seul, a Seonga falou que é bem mais conveniente do que ela pensava. O corpo inteiro do
tigre tá dentro dessa bolsa? O Baekhyun falou que isso é um item mágico, é um subespaço. E o Baekhyun perguntou se por acaso a Seonga conhece a Stargo. A Seonga ficou um pouco confusa, mas ela sabe o que é essa torre mágica, sabe sim. É a maior organização mágica do mundo. Eles estão até próximos da família da Espada Santa. E Baekhyun falou que é mais difícil do que ela pensa ser reconhecido pela torre mágica, até porque ela é bem exigente. Apenas olhando a intensidade do treinamento deles, não é inferior ao da família da Espada Santa. Então a torre mágica tem desistentes. A Stargo é uma organização formada por esses desistentes. Eles chamam a torre mágica de uma organização mercenária. Mas o próprio Baekhyun pensa diferente. Eles estão mais próximos de ser uma organização criminosa. E é claro que eles vão malucos pra cima de alguém que consegue um item mágico muito raro. Nesse momento eles estavam sendo cercados por um grande grupo. E aquele malucão que queria o corpo do tigre tava ali pra roubar isso do Baekhyun. Ele tava que nem um psicopata pedindo por ele. E disseram que o Baekhyun parece ser de uma família riquinha, mas não parece ser uma pessoa poderosa, então não seria um problema. E a Seonga perguntou se eles sabem com quem estão falando. E o cara falou que ele deve ser um ricaço, mas não deve ser nada demais. Então todos eles prepararam sua magia e dispararam contra o Baekhyun. E a Seonga percebeu que ele reagiria a isso. Usando sua técnica, ele criou uma barreira muito poderosa para desviar todos os ataques mágicos. Ficaram impressionados que a magia nem estava funcionando. E quando o último golpe veio, o Baekhyun se esquivou. Ninguém estava nem acreditando nessa velocidade dele. Isso porque ele usou os passos fantasmas. E acertou um golpe no primeiro mago que arremessou ele quase o matando. E o Baekhyun usou tanta mana nesse golpe que os arredores congelaram. Tava todo mundo sem acreditar. Aquele cara pensou que tinha alguma coisa de errado. Ele pensou que nunca viu uma habilidade desse jeito antes. E ele pensou que não precisava ficar aqui se eu não fosse ganhar. E ele falou pra todo mundo que chamaria por reforço. Só que na verdade não. Ele só meteu o pé. Ele é um covarde e saiu correndo. E o Baekhyun falou pra sua mestre que ele acha que aquele cara que saiu correndo é um oficial sênior. E perguntou se ela pode tomar conta desse resto, não pode? A Seonga falou que sim, isso é fácil. Então o Baekhyun partiu pra perseguir aquele otário. E a Seonga tava impressionada com aquele moleque. Ela pensou que ele já tava tão bom em tão pouco tempo. Com certeza o Baekhyun é um gênio. E a Seonga se perguntou como ninguém soube disso antes. Ela também nunca tinha ouvido falar dessa organização derivada da Torre Mágica. Ela mal pode acreditar que ele conhece tanto. E os magos, mesmo congelados, ainda conseguiu atirar magia. Então foi exatamente isso que fizeram. Mas a Seonga cortou a magia como se não fosse nada. E todo mundo ficou completamente apavorado. E no segundo seguinte, o primeiro já perdeu a cabeça. E a Seonga falou que tem pessoas nesse mundo que não devem ser tocadas. Se eles tocaram alguém da família da Espada Santa, devem culpar a sua própria idiotice. Enquanto isso, aquele cara tava correndo ainda. Ele até deixou o livro de habilidade dele cair. E o Baekhyun pegou pra ele, por que não? E ele pensou que a localização desse esconderijo muda toda a rota que ele faz. Nunca dá pra saber aonde exatamente está. Ele pensou que seria bom se tivesse uma localização fixa, mas o Baekhyun não lidaria com isso. Então, ele chamou seus subordinados. Eles apareceram das sombras, do nada. E esse era o Lee Jun-won, que cuidava do ramo da família aqui em Seul. E o Baekhyun perguntou se eles estão vendo aquele edifício ali. Perguntou se tem algum civil dentro. O Jun-won falou que não, que ele saiba. O Baekhyun falou então, exceto pelo homem que acabou de entrar lá, matem todos. E eles partiram rapidamente como ninjas. E o Baekhyun pensou que nem mesmo ele esperava que chamasse ele aqui. Só que o Jun-won estava seguindo ele desde que ele chegou em Seul. O Jun-won e todo o pessoal da filial. Provavelmente estavam ali para escoltá-lo secretamente. E o Baekhyun pensou que essa é a única vantagem de uma rota extremamente difícil nesse jogo. E nesse momento no prédio todos os vidros quebraram ao mesmo tempo. O Baekhyun pensou que esse é o poder avassalador e supremo. E ele ganhou uma nova missão: exterminar as pestes. Ele tem que achar o esconderijo delas e acabar com elas. Esses insetos que roubaram os itens dele durante o leilão. A recompensa são 200 pontos. Então, mais tarde, um massacre tinha acontecido naquele prédio. E quem estava apanhando agora era o cara que tinha fugido pra cá. E ele perguntou por que estavam atacando eles. Mas então, o Baekhyun se aproximou e perguntou se tem mais alguém. E ele falou que isso aqui é a família da Espada Santa. E o cara deu uma risadinha e perguntou que conceito é esse. Família da Espada Santa? E perguntou que tipo de negócios a família tem aqui. Onde deviam estar todos enfiados naquele buraco que é Seoraksan. Mas então o Jun-won deu uma joelhada na cara dele que arrancou uns 3 dentes. Depois puxou ele pelo cabelo e falou pra escolher bem as palavras que ele vai usar com o jovem mestre. E falou que da próxima não vai ser só uma fratura. E o Baekhyun perguntou se ele é o último, não é? O Jun-won falou que sim, já lidaram com o resto. O Baekhyun falou então pra amarrarem esse aí e levarem junto para o terceiro subsolo. E o Jun-won perguntou por que pra lá. O terceiro subsolo já foi limpo. Só que lá tinha uma grande biblioteca e também lotada de itens mágicos. O Jun-won falou que achou que era só uma biblioteca. Não achou que tinha um espaço escondido lotado
listado de itens. Ele se desculpou com o Baekhyun, dizendo que deviam ter investigado melhor. O Baekhyun falou que não, como ele poderia ter encontrado isso? Até para ele foi difícil. E o Jun-won se perguntou como que o jovem mestre sabe disso aqui. Será que ele colocou um espião? Ele ouviu falar que o jovem mestre ganhou do Kang-ho durante um duelo. Definitivamente ele mudou. É como se fosse outra pessoa. Até que o Baekhyun finalmente encontrou o que ele queria. O Círculo Mágico de Treinamento de Rankia. É um círculo mágico usado por uma família mágica de outro mundo para treinar sua mana. É complexo e antigo. As opções são treinamento de mana e melhoria da concentração. O treinamento de mana, quando estiver no círculo mágico, pode coletar mais mana do que o habitual. E o aumento da concentração, quando no círculo mágico, fica mais fácil de se concentrar do que o habitual. O Baekhyun pensou que pro rank o efeito é um pouco fraco, mas múltiplas pessoas podem usar junto. E ele falou pro Jun-won também coletar tudo que tem aqui e levar de volta pra família. Mas o Jun-won falou que o Javen tá lá ainda. O Baekhyun falou que não, ele vai junto pra família também. Ele ainda informou que o pessoal da Torre Mágica logo chegaria. E o Javen vai ser um bom presente. O Jun-won se perguntou se ele não matou o Javen de propósito para considerar um relacionamento com o clã do vento. O Jun-won pensou que esse cara é um procurado. A Torre Mágica tá tentando pegar ele há muito tempo. E ele não vale tanta coisa assim em informações. A coisa importante é o ato de ceder ele até a Torre Mágica. O Jun-won se perguntou se ele tá considerando uma relação com a Torre Mágica. Ele pensou que o Baekhyun é completamente diferente dos rumores. O Jun-won pensou que se fosse o irmão mais velho, o jovem mestre mais velho, ele nem se preocuparia em contar que estava vindo a Seul. É claro, diferente do Baekhyun, que fez isso. Ele se perguntou se a família da Espada Santa já estava reconhecendo o seu sucessor. Então, nesse momento, o Baekhyun completou a sua missão, ganhando 200 pontos como recompensa. Mais tarde, de volta à família, a Seong-ga apareceu porque o Baekhyun chamou por ela. E a Seong-ga ficou bem impressionada com tudo que ele trouxe pra cá. O Baekhyun falou que são todos livros que ele já leu. E também ele precisava fazer uma limpa. E mais importante, ele quer dar esse livro de habilidade pra ela. A Seong-ga ficou muito impressionada. O Baekhyun falou que ela mostrou interesse mais cedo, não foi? A Seong-ga falou que sim, mas é muito pra ela receber. O Baekhyun falou que é só pegar, é pra mulher também, então ele não consegue usar. Mas ainda assim, ela tava tímida de pegar isso. E o Baekhyun falou que entende o que ela tá tentando dizer. Mas ela deveria pelo menos esconder um pouco a expressão dela enquanto fala. E o Baekhyun falou pra ela não dizer coisas que não quer, é só pegar o livro. Então ela aceitou e agradeceu. E o Baekhyun pensou que até é bonitinho ver ela assim. Mas então ele chamou a atenção dela e se perguntou como que ele usa isso aqui. Ele não faz ideia. A Seong-ga perguntou se isso é um círculo mágico. O Baekhyun falou que sim. Ele pegou do esconderijo dos caras malvados. Então ele realmente não tem muita certeza. A Seong-ga falou que isso não é um livro de habilidade. É um item consumível. A Seong-ga falou que já pode instalar ali. Ele quer isso? O Baekhyun falou que sim. E pediu que ela fizesse esse favor. O método é bem simples. É só colocar na posição que ele quer e injetar sua própria mana. Quando ela fez isso, o círculo mágico se formou no chão. Era como uma tatuagem no piso. E o Baekhyun pensou que na verdade ele sabe como usar sim. É que isso usa muita mana. Por isso que a Seong-ga tava toda ferrada agora. E a Seong-ga falou que agora que já tá aqui, ele pode usar continuamente. Mas ela perguntou que tipo de círculo mágico é esse. Baekhyun falou que aparentemente é um círculo mágico que ajuda ele a treinar. E ele falou que quando não estiver usando, ela pode usar também. Ele vai fazer um test drive. Até que o Choi apareceu perguntando se ele mudou o estúdio dele. E o Choi, que tá bem mais magro, veio pra avisar que ele vai ter um convidado da Torre Mágica no dia seguinte. E o Baekhyun ficou surpreso que já seria amanhã, mais rápido do que ele esperava. O Baekhyun falou que estão vindo por conta da inspeção do círculo mágico móvel, não é? O Choi falou que sim. Ah, mas o Choi falou que tinha outra notícia pra dar também. Ele ouviu falar que a ex-noiva dele também viria pra cá. E o Baekhyun pensou como é que é. E a Seong-ga falou que já faz um bom tempo. Ela quer saber como é que a Jin Seo-yeon tá. E o Baekhyun se perguntou, como é que é Jin Seo-yeon? E o Baekhyun se lembrou de quando tava tentando fazer essa rota. E ele tava todo ferrado, sendo atacado por alguém. E disse que isso não mudaria nada. Ele perguntou se é a vingança que ela quer. Mas a Seo-yeon não tava nem aí. E simplesmente fez um círculo mágico quase do tamanho da cidade. E o Baekhyun falou que isso não faz nem sentido. Daí ela simplesmente explodiu tudo e ele perdeu o jogo. Ele falou que ferrou tudo dessa vez. Quem matou ele foi Jin Seo-yeon, uma das protagonistas desse jogo junto com Han Sang-woo e a próxima mestre da Torre Mágica. Ela é uma personagem bem roubada e bem fácil de se fazer a rota, mas ela fica completamente insana se não prevenir o colapso da Torre Mágico. Acontece mais ou menos lá na altura do segundo grande evento. E quando ela entra nesse estado de insanidade, ela se torna tão poderosa que ela pode limpar a Coreia do Sul inteira do mapa. E uma pessoa tão perigosa quanto essa é a ex-noiva dele? O Baekhyun falou que cada tentativa é diferente nesse jogo. Só que muitas coisas mudam de acordo com as suas escolhas. Ele jogou várias e várias vezes essa rota e
nunca ouviu falar dessas configurações? Será que tem outras configurações que ele não faz ideia de que existem? Antes era só um simples jogo no qual ele poderia testar as variáveis. Ele poderia dizer, não vamos fazer melhor da próxima. Só que isso é a realidade. Se ele morrer, ele realmente morre. Ele percebeu isso quando ele possuiu o corpo do Baekjun. Isso porque é exata mesma situação do jogo. Ele estava sendo perseguido pelo Shin. E também ele sobreviveu jogando isso como se fosse um jogo. Mas e se tiverem configurações que ele não conhece? Talvez elas tenham sido criadas quando ele possuiu esse corpo. Em qualquer dos casos, isso não é bom. E o Choi perguntou se ele estava bem. O Baekjun falou que sim, não era nada. E ele perguntou se o pessoal da Torre Mágica vai chegar amanhã, é isso? O Choi falou que sim, amanhã é de manhã. E o Baekjun falou que já se passou muito tempo hoje. Eles têm que logo começar a preparar para recebê-los amanhã. Então, depois de terminar tudo isso, à noite ele estava treinando em cima do seu círculo mágico, usando o método de cultivo de quebra de céu junto do círculo mágico que ajudava a reunir mais mana. E o Baekjun estava pensando em tudo, um de cada vez. Primeiro, tem variáveis inesperadas no seu caminho. Não só o seu noivado com a Jin Seo-yeon, como também podem ter outras variáveis que ele não conhece. Segundo, dessa vez ele não tem informações prévias. Além dele não saber nada, o que aconteceu com o seu corpo real, a identidade do ser supremo que o jogou aqui, não sabe por que tá aqui, se pode voltar, mas o Baekjun pensou que uma coisa é certa, limpar essa rota é a única chance que ele tem. Ele tem que sobreviver como Yu Baekjun e ver o final de sua rota. Isso é o melhor que ele pode fazer agora. E primeiro, ele precisa de informações. Então, na manhã seguinte, a Jung-geon estava esperando pelo pessoal dizendo que isso é muito irritante. E o Yoon Ye-bin, que é o assistente da Jung-geon, falou que o pai dela tá treinando. Ele até perguntou a opinião do Mohak, mas ele falou que não iria recebê-los. Então eles vão ter que fazer isso sozinhos. E a Jung-geon perguntou se a Seon viria também, né? E ela se perguntou o que tinha de tanto para explorar nessa parte remota da montanha. Não importa o quanto ela pense nisso, não parece que haja mérito suficiente para o próximo mestre da Torre Mágica chegar. E nesse momento eles estavam de frente para o círculo de teleporte da Torre Mágica. E o Baekjun falou que a sua irmã chegou até que cedo. E ele estava se aproximando com a sua comitiva. E ele falou que já faz um tempo que não vê ela. E a Jung-geon perguntou se é verdade que a Seonga se tornou instrutora pessoal dele. E a mesma confirmou isso. A Jung-geon falou que isso é interessante. Quando ela mesma recomendou ele, ela disse que não tinha intenção de seguir ninguém. E o Baekjun falou que pessoas mudam de ideia. Ela não acha isso? E Jung-geon ficou claramente brava com isso. E falou que é muito interessante. O pessoal ficou nervoso, mas o Baekjun não. E ela falou pra esquecer isso. Até porque já deve estar quase na hora. Então, realmente, o círculo de teleportação mágica estava se ativando. O Baekjun pensou que não tinha por que ficar nervoso. É só fazer exatamente como ele fez quando jogou essa parada aqui. Então, depois que muita fumaça subiu, quem saiu de lá de dentro primeiro foi a Jin Seo-yeon. E ela falou que tá na hora da inspeção, mas tem muita poeira aqui. E ela é a sucessora da Torre Mágica. E a Jung-geon falou que faz um tempo que não vê ela. A Seo-yeon falou que é verdade. Já faz o quê? 1 ano desde o último encontro delas? E falou que é bom que a sua irmãzona esteja bem saudável. A Jung-geon perguntou por qual razão ela não estaria saudável. E ela falou que a Seo-yeon ficou ainda mais bonita também. Até que o Baekjun se aproximou e a Seo-yeon ficou um pouco sem palavras. E o Baekjun agora estava claramente nervoso. E ele falou que não vê ela há um bom tempo. E a Seo-yeon perguntou se tá falando com ela informalmente. E o Baekjun se perguntou o que ele fala agora. Ele chamou ele de irmãzona. E ela perguntou como é que é. Daí o Baekjun percebeu que tava muito ferrado. No dia anterior, a Seonga falou que se lembra deles se darem muito bem, na verdade. Ela falou que a Seo-yeon sempre pareceu gostar bastante do Baekjun. O Baekjun perguntou então se eles não terminaram de forma ruim. A Seonga falou que não. O líder da família unilateralmente terminou esse relacionamento entre eles. E ela falou que se o jovem mestre tá com essa amnésia também, ela pode pegar no remédio com o Jung-won. E agora, no atual momento, o Baekjun pensou que a Seonga enganou ele. Ele pensou que não tem muita escolha agora que ele já veio até aqui. E o Baekjun falou que ela veio até aqui porque tem uma coisa que ela precisa achar, certo? A Seo-yeon falou que sim, precisamente. Daí ela criou um pequeno floco de neve mágico e falou que quer desenvolver esse novo poder que ela ganhou dessa vez. Então ela veio para a parte mais remota e fria da montanha Seorak. Ela quer acumular poder mágico. O Baekjun perguntou então se ela veio para treinar. E o Baekjun pensou que ela vai ter que ter uma pessoa para guiá-la. Então foi justamente o que ele perguntou, quem iria guiá-la? A Jung-geon falou que ela não tem muito tempo, então vai mandar um membro da família. O Baekjun perguntou se pode ir no lugar. E a Jung-geon perguntou por que ele. Ele nem conhece a montanha tão bem assim. Mas o Baekjun rebateu, perguntando se ela não sabe que ele adora livros. Ele conhece o lugar mais frio dessa montanha. E a Jung-geon falou que tudo bem, faça como ele quiser. Ela pensou que eu estava preocupada, mas isso deve funcionar. E o Baekjun falou que apreciaria a companhia da Seonga também pra isso. E a Seo-yeon perguntou se já não podem ir. O Baekjun falou que tem uma coisinha pra mostrar pra ela antes. E mais tarde ele estava mostrando aquele criminoso que ele pegou. E a Seo-yeon falou que não esperava ver um Stergler aqui. Ela agradeceu e falou que levaria ele pra Torre Mágica.
E o cara falou que prefere ser torturado até a morte do que ir pra Torre Mágica. Só que ele falou isso com a fita na boca, então ninguém entendeu nada. Então eles decidiram ir no dia seguinte, de manhã, pra aquele ponto mais frio que ela tava buscando. Isso porque ir à noite só deixaria a viagem bem mais difícil. Não tem muita diferença entre sair de imediato e sair depois de dormir. E o Baekjun, no seu quarto, falou que não só por isso, ele também precisa se preparar um pouco. Coincidentemente, ele também tem uma coisa pra fazer na montanha. Daí ele usou isso como desculpa pra si também. E ele conseguiu um novo traço de rank C chamado Amigo do Fantasma de Gelo. Os fantasmas do gelo reconheceriam ele como um amigo. Todos os fantasmas que verem a marca que tem nele o farão ser bem-vindo em seus territórios. O Baekjun pensou que o traço por si só não é muito bom, mas é essencial para o evento que ele quer. As Lágrimas do Campo Nevado. Dentre os muitos eventos que acontecem nesse mundo, tem alguns que se tornam desastres que não dá pra parar. E o melhor representante disso é o evento As Lágrimas do Tigre da Neve. Se ele não lidar com o espírito maligno do Tigre da Neve agora, ele pode destruir muitas cidades e matar muita gente. Ele tem que lidar com esse tigre enquanto ele ainda está fraco. Seria bom se ele pudesse lidar facilmente com isso, aprendendo várias habilidades e características, mas ele não tem muito ponto pra isso. Mas assim que ele terminar As Lágrimas do Campo Nevado, deveria aumentar um pouco a proficiência dele do livro do Deus Marcial. E no Caminho dos Heróis tem um sistema chamado de desafios. Se você tem um livro do Deus Marcial, será melhorado para um sistema de conquistas. O importante é que esse sistema de conquistas aprimorado concede pontos cada vez que você conquista algo novo, ou seja, pela primeira vez. E Baekjun pensou que assim que ele desbloquear o sistema de conquistas, os pontos serão acumulados muito mais facilmente. E para fazer isso, precisa aumentar sua proficiência no livro do Deus Marcial primeiro. E ele se deitou cansado, dizendo que tinha muita coisa para fazer. Na manhã seguinte, Ha Seo-yeon falou que estava bem frio e perguntou se sairiam agora. O Baekjun falou que, claro, eles não têm tempo para perder. Mas ela perguntou por que ele estava com essa bagagem ridiculamente grande. O Baekjun falou, essa minha mochilinha aqui, ela vai descobrir quando chegarem lá em cima. Então, tá na hora de partir. Logo, eles subiram a montanha nevada cheia de neblina. A Seo-yeon pensou que estava bem pior do que ela pensava essa tempestade de neve. Porém, é perfeita para acumular poder mágico. O problema é que ela não consegue nem ver 2 palmos à frente. Então ela chamou o Baekjun e falou que a visibilidade aqui tá horrível. E falou que eles precisavam ficar perto um do outro. Até que ela percebeu ele sendo atacado por um lobo. Ela avisou e no último instante ele conseguiu agarrar os 2 lobos como se não fossem nada e os arremessou no chão. A Seo-yeon mal teve reação e ele se desculpou. Ele falou que não escutou direito por conta da tempestade. E o Baekjun perguntou o que ela disse. Aí a Seo-yeon continuou encarando ele e o Baekjun perguntou o que foi. Ela pensou que estava preocupada, mas aparentemente não precisava. Mais do que isso. Então ela percebeu mais monstros atrás deles. Aqueles mesmos demoníacos que tinham matado o Shin, os que sentem cheiro de sangue humano. Mas logo, o primeiro deles foi perfurado no peito, e uma fileira deles morreu com um ataque no peito. Foi a Seo-yeon que falou que os monstros ainda não acabaram. Então aquele exército de criaturas partiu pra cima dela, mas ela invocou um grande círculo mágico flamejante, queimando todos no seu caminho. E o Baekjun pensou que, isso é impressionante. Até nos estágios iniciais do jogo, ela é muito poderosa. Parece até que ela tá cheatada. Mas o Baekjun pensou que, porém, com todo esse poder, também chamaria a atenção de mais monstros. Dessa vez, de outra alcateia de lobos da neve. O Baekjun pensou que isso aqui vai levar um tempinho pra lidar. A Seo-yeon até pensou em lidar com os lobos, mas ela não precisou, porque o Baekjun tava cobrindo a retaguarda dela. Mas até que o líder da alcateia apareceu. O Baekjun percebeu que isso seria um pouco problemático. E ele falou que ela cuida daqueles ali e ele cuida dos lobos. A Seo-yeon falou que tinham muitos. Até que olhando pro lado, ela não percebeu um monstro que passou da magia dela. E foi bem reto na direção dela. Enquanto isso, o Baekjun tava derrotando o líder dos lobos da neve. E olhando pro lado, ela percebeu o campo flamejante. Ela tinha queimado tudo, tava tudo chamuscado. E o Baekjun pensou que é sempre assim. A Seo-yeon sai destruindo tudo pelo caminho dela. E o Baekjun falou que seria bom descansarem por um momento. Então ele deu um elixir pra ela, pra que ela pudesse recuperar sua mana melhor. Isso tava dentro da bolsa dele com 1 milhão de coisas. Daí a Seo-yeon pensou um pouco encarando ele e falou que ele mudou. E o Baekjun se perguntou se cometeu um erro. Ela falou que antigamente só seguia ela, chamando ela de Nuna o tempo todo. Ela falou que é bom que ele ultrapassou aquilo, mesmo se preocupando com ele. Mas ele passou por toda aquela pressão. A Seo-yeon perguntou se ele não se lembra. Aquele que eles conversaram sobre as situações no passado, que ele chorou porque disse que nunca atenderia as expectativas do seu pai. E o Baekjun não estava se lembrando muito bem, mas ele entendia. A Torre Mágica é um pouco similar à família da Espada Santa, mas tem uma grande diferença. A posição de sucessor é dada para qualquer pessoa que seja digna. Em outras palavras, qualquer pessoa da Torre Mágica pode
disputar pelo trono. A Seoyeon deve ter sentido muita pressão do seu pai, o antigo mestre da torre, Baekjeon. Depois ela acabou em muitas situações similares a isso, mas o Baekjeon não sabe que tipo de conversa exatamente eles tiveram. Isso porque essa história aconteceu antes da rota começar. Ele pensou que é perigoso continuar nesse assunto. E o Baekjeon falou que já descansaram o suficiente, é bom partirem, não é? Até porque se perderem mais tempo vai ser bem ruim. E ele falou que também já estão quase lá. E ele falou que vai liderar o caminho. E a Seoyeon, encarando o Baekjeon, pensou que tem certeza de que o Muraki disse que o seu filho não tinha nenhum talento. Agora ela tem que acreditar nisso? Depois de tudo isso que ele fez? E ela viu o rastro de destruição que ele deixou usando a aniquilação celestial. Então, mais tarde, o Baekjeon falou que finalmente chegaram. Mas a Seoyeon falou que não tem nada aqui. Até que, não, ela percebeu que tinha sim uma grande muralha de gelo. É isso dessa obra por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fizemos todos os capítulos por enquanto, então a gente tem que esperar lançar mais capítulos. Sabem como é que é, né? Deixem um like, se inscrevam no canal que é muito, muito importante pra gente. Considere dar uma olhadinha no clube de membros. É isso, vejo vocês numa próxima. Falou!